Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 12, Capítulo 454. Ele olhou em volta e descobriu que o homem que o chamava era Heitor. Hector, você pode parar de gritar? Minha cabeça inteira está zumbindo de dor. Me dê um minuto, disse Axel. Hector se acalmou. Ele estava em um quarto pequeno e estava na cama. Hector estava de pé bem ao lado dele. Depois de um minuto ou dois, ele finalmente se acalmou. Sua cabeça não estava zumbindo e ele podia sentir que tinha ficado um pouco mais forte do que antes. Ok, agora me diga o que aconteceu. O que aconteceu com a maré? Perguntou Axel. Senhor, quando aqueles 27 Gengars chegaram, todos os soldados, incluindo você e Lady Agatha, desmaiaram. Não sabíamos o que fazer. Sir Dragon, Clair, Kurt e eu com alguns dos outros soldados começamos a lutar com eles. Felizmente, eles não usaram esse truque novamente. Naquela noite, conseguimos matar 3 Gengars de nível rei. Quando o sol nasceu, eles se esconderam. Ok, isso é bom. Sim, também criamos uma história. Pela primeira vez durante a maré, ninguém morreu no primeiro dia. Haha, que bom ouvir isso. Quanto tempo eu dormi? Senhor, este é o 5º dia da maré. Você dormiu por 4 dias, disse Hector. 4 dias. Eu fui o único que acordou? Ou há outros? Perguntou Axel apressadamente. Só a senhora Agatha acordou há um dia. Todos os outros estão em coma agora, disse Hector. Quantos soldados estão em coma agora? 200 mil. Isso é muito? Como vocês estão lidando com a maré? Preciso de todos os detalhes. Senhor, acho que você deveria descansar um pouco. Lady Agatha também levou meio dia para se recuperar completamente, disse Hector com preocupação. Bobagem. Deixe-me acordar. Axel tentou acordar, mas sentiu que todo o seu corpo não estava sob seu controle. Vou chamar o Sr. Dragon. Outros estão participando da maré, disse Hector e chamou os dois. Axel, meu garoto, você finalmente acordou. Eu me tornei um líder temporário e agora posso finalmente passar esse papel para você, disse Dragon feliz. Todos eles perceberam o papel de Axel durante a maré quando ele estava em coma. Se ele não tivesse entrado em coma, as coisas teriam sido melhores. Obrigado, Sr. Dragon. Eu cuido disso daqui. Não, você deveria descansar. A ilusão não só atrapalharia sua mente, mas também seu corpo. Você não se moveu 1 centímetro por 4 dias. Você pode se juntar ao ataque noturno, disse Dragon. Axel concordou e pediu detalhes. No fim das contas, ele descobriu que a maré estava subindo em grande escala. Sem Agatha e Axel, o ataque noturno deu terrivelmente errado. Um Pokémon de nível rei de Kurt e outro Pokémon de nível rei de Clair morreram durante o ataque noturno. Eles conseguiram matar mais 10 Gengars durante a noite. Agora restavam apenas 14 deles. O líder Gengar e seu parceiro ainda não tinham morrido. Felizmente não havia Pokémons de rank rei durante o dia. Eles estavam enfrentando apenas Pokémons de rank raro, elemental e pseudo-rei. Mas 200 mil soldados estavam em coma. Pode não parecer muito para 3 milhões de soldados, mas era uma força considerável. Todos esses 200 mil soldados tinham Pokémons do tipo fantasma e escuro. Eles eram perfeitos para o ataque noturno. Mas agora, como não podiam participar da maré, Dragon teve que diminuir a força da maré diurna e ajustá-la à maré noturna. 5 mil soldados morreram durante o dia e 35 mil soldados morreram durante a noite. Um total de 40 mil soldados morreram em 4 dias. Esse era um número enorme. Você pediu reforços da zona central? Perguntou Axel. Sim, eles chegariam aqui depois de algumas horas. O que diabos eles estavam fazendo durante 4 dias? Eles me disseram que levaria algum tempo, mas nunca me deram uma razão adequada. Eles são muito ineficientes, disse Dragon. Ok, vamos esperar por eles. Não se preocupe, Gerard está enviando uma força de 200 mil soldados, todos adeptos a lutar contra Pokémon do tipo fantasma. Obrigado pela sua ajuda, Sir Dragon. Você descobriu como podemos curar esses 200 mil soldados que estão em coma? Perguntou Axel. Falei com a mãe e ela me disse que é uma ilusão poderosa. Ela também disse que eles não poderiam usá-la novamente por um longo tempo. Ela me disse que apenas o Alakazam de Oak poderia curá-la. Então, isso seria depois da maré, disse Axel. Sim. Por favor, ligue para Lady Agatha. Quero falar com ela, disse Axel. Após 15 minutos, Agatha entrou na sala. A notícia de que Axel havia acordado havia sido espalhada para todos os soldados na Zona Norte. Após ouvir que seu líder havia acordado, a maioria deles ficou aliviada e se sentiu segura. Garoto, você finalmente acordou. Tudo está indo bem agora, disse Agatha. Mãe, chamei você aqui para fazer uma pergunta. Eles podem usar essa técnica novamente? Eles podem, mas precisam de algum tempo. Ontem à noite não vi o líder Gengar e seu parceiro. Os principais Pokémon a usar essa técnica foram os dois. Acho que eles estão se recuperando dessa técnica, disse Agatha. Então, quanto tempo temos? Meu Gengar me disse que na melhor das hipóteses, eles usariam essa técnica depois de 10 dias. 4 dias já se passaram. E na pior das hipóteses? 7 dias. Você tem certeza disso? Perguntou Axel. Sim, estou certo. Posso ver que eles estão atacando com força total, mas não estão usando nenhum ataque devastador. Eles estão estendendo a batalha e esperando para usar esse movimento novamente. Então temos apenas 3 dias. Sim, mas matamos 13 deles até agora. Não acho que o poder da técnica seria tão grande agora. Mas o fato é que eles ainda podem usá-lo, disse Axel. Sim, eles podem. Então temos apenas 3 dias para matar todos eles. Se matarmos 12 deles, exceto a líder e seu parceiro, ele pode usá-lo novamente? Pode, mas o processo seria muito lento e acredito que podemos interceptá-los antes que eles usem o recurso novamente, disse Agatha. Isso é bom.
Todos vocês Pokémon saíram da ilusão? Perguntou Axel. Eles não precisavam. Antes mesmo de entrarem na ilusão, eu chamei todos eles para dentro das bolas. Axel percebeu que ele também havia chamado a maioria desses Pokémon antes que eles usassem essa técnica. Quantos dos meus Pokémon ainda estão em coma? Perguntou Axel. Só 2 deles. Pidgeotto e Taurus. Você conseguiu chamar todos eles, exceto esses 2 Pokémons, disse Agatha. Essa foi uma boa notícia. Se todos os seus Pokémon estivessem em coma, ele não sabia o que fazer para contribuir com a maré. Ok, vamos planejar o ataque noturno. Quero matar todos eles esta noite, disse Axel. Noite, depois de algumas horas, finalmente era noite. Os novos soldados já tinham sido informados sobre a situação e foram informados sobre o que fazer. Eles estavam prontos para lutar. Felizmente, nenhum dos membros de sua equipe fez parte do ataque noturno e nenhum deles morreu até agora. Axel sabia que Mel devia ter salvado alguns deles durante os últimos 4 dias. Ele queria pedir a Mel para curar todos os soldados e os Pokémon que estavam em coma, mas sabia que isso não aconteceria. Ele já havia dito que fazer qualquer coisa perturbaria o equilíbrio. Quando a noite chegou, primeiro apenas Pokémons de rank raro e elemental os atacaram. Axel não interferiu naquela batalha. Ele estava esperando pelos Pokémons de rank rei. Finalmente, depois de 2 horas, 12 Pokémons de nível rei chegaram. 8 deles estavam no nível 1 e 4 deles estavam no nível 2. Axel tinha 6 Pokémons de rank rei agora. Ele já havia selecionado 6 Pokémons de rank rei que seus Pokémon iriam enfrentar. Ele estava usando todo o seu poder dessa vez. Nidoking contra Gengar. O Gengar que Nidoking estava lutando tinha um núcleo de veneno. Era muito raro um Gengar focar em seu tipo de veneno. A maioria deles focava em sua vantagem de tipo fantasma. A única razão pela qual Axel escolheu este Gengar para Nidoking foi devido ao seu núcleo de veneno. Ele também estava no nível 1. A maioria dos Pokémon de Axel tinha recentemente subido para o nível rei. Então, todos eles estavam no nível 1. Eles tinham uma boa base em comparação com os outros, então eles eram poderosos em comparação com um Pokémon normal de nível 1. Mas eles não eram tão poderosos para competir contra o nível 2. Axel olhou suas estatísticas e viu o seguinte: nome do Pokémon, Gengar, idade, 103 anos, rank do Pokémon, rei habilidade, corpo amaldiçoado 100%, habilidade oculta, na potencial, roxo saúde, 5.500 ataque, F agilidade, E mais defesa, F mais ataque especial, D mais defesa especial, F núcleo, veneno, masterizado. Essas eram as estatísticas de Gengar. Havia 3 novos movimentos, incluindo o movimento de domínio. Mar venenoso, domínio jato de lama e sugar vida. Ele podia vagamente dizer que cada um deles fez. Ele tinha pouca saúde para um Pokémon de rank rei e tinha 103 anos. Isso era realmente pouco para um Pokémon como Gengar. Ele tinha potencial roxo e depois de 103 anos era apenas um rank rei? Axel percebeu que Gengar era preguiçoso demais para treinar. Se Nidoking tivesse 103 anos, poderia atingir o status de Deus. No entanto, 103 anos de experiência seriam difíceis de lidar. Gengar foi o primeiro a atacar. Seus olhos se expandiram e Axel sabia que ele estava usando olhar malvado. O movimento deixaria Nidoking não trocar. Axel não se importou com isso porque Nidoking estava matando esse Pokémon. Ele estava um pouco preocupado com o vínculo do destino, mas era muito difícil se conectar. Vínculo do destino criaria um cenário onde ambos os Pokémons teriam o mesmo destino. Então, se Nidoking matasse Gengar, Nidoking também morreria. No entanto, o vínculo do destino era muito difícil de conectar. O Pokémon deveria tocar fisicamente o alvo durante a ativação do movimento. Levaria muito tempo para ativar e o tempo do movimento também não era para sempre. O movimento expiraria em 5, 10 minutos no máximo. Meg, use agilidade e comece com onda de lodo, gritou Axel. Gengar deu um rugido e veneno começou a sair de seu corpo e de sua boca. O veneno era verde e saiu como uma onda. Este deve ser o mar venenoso, pensou Axel. Axel também estava olhando para a luta com outros Pokémons, então ele não conseguia se concentrar totalmente na luta. Ele já havia dito a Nidoking os movimentos que Gengar poderia usar e o havia avisado sobre o vínculo do destino. Enquanto isso, Nidoking estava dando tudo de si. A onda de lodo era mais fraca que o mar de veneno. O veneno verde e o roxo colidiram entre si e a mistura das cores pôde ser vista. Mar venenoso estava dominando onda de lama, então Nidoking usou outro movimento. Era a fissura. Ele pulou alto e bateu os pés no chão. A fissura criou uma linha de rachaduras no chão e também um buraco no chão. Todo o veneno do mar venenoso começou a ir em direção ao buraco e agora a onda de lodo era a que estava dominando o mar venenoso. A fissura também afetou Gengar e ele caiu no chão. Então ele começou a levitar no chão para evitá-la novamente. Gengar estava prestes a usar outro movimento quando Nidoking usou Tempestade de Areia e também Endurecimento de Areia. Gengar usou Hipnose, que foi combatida pela Tempestade de Areia. Axel podia ver que ambos os Pokémon eram iguais e que essa seria uma luta longa. Nidoking pode não ser tão experiente quanto Gengar, mas tinha Axel para ajudar. Meg, use Picada Venenosa e então prepare-se para Veneno Giratório. Picada Venenosa não tinha subido para 45 e Nidoking agora podia atirar pequenas lâminas de veneno em direção ao inimigo. Esse movimento havia se tornado um tipo especial agora. Gengar não conseguiu prever o movimento e não conseguiu se esquivar. Ele foi atingido pelo movimento, mas não foi envenenado. Ele tinha boa resistência a veneno. Nidoking já havia criado substitutos e agora estava pronta para usar o veneno giratório. Com 100 anos de experiência, Gengar percebeu que isso era algo ruim.
Então começou a se preparar. Ele voou em alta velocidade e socou o substituto com um soco sombrio. Esse movimento deve ter sido muito praticado por ele, pois era muito poderoso. No entanto, o substituto não caiu. Ele estava pronto para receber outro golpe. Então ele fez algo incrível. Ele deu um rugido alto e disparou bomba de lodo. Como Gengar estava bem próximo dele, ele foi atingido pelo ataque. Jin, o substituto de Nidoking, subiu para 50. Capítulo 455. Jin, o substituto de Nidoking, subiu para 50. Seu substituto agora pode atacar também. O poder do substituto seria 30% do poder original. Aquela coisa chegou na hora certa, pensou Axel. Foi apenas uma única atualização, mas agora mudaria a batalha. Como o poder do movimento era apenas 30% do original, Gengar não se machucou muito, mesmo tendo recebido o ataque de frente. Gengar então usou Bola das Sombras, e dessa vez o substituto foi destruído. Ele ficou feliz por poder destruir um dos substitutos, mas sua felicidade durou pouco. Naquela época, Nidoking já havia preparado o veneno giratório e o poder do ataque aumentou muito desde que ele cruzou o nível 60. Todos no campo de batalha foram capazes de notar aquela explosão. Foi enorme. Não deveria ser algo que um Pokémon de nível 1 de classificação rei poderia fazer. A poeira e os destroços assentaram e todos puderam ver o resultado da explosão. Gengar ficou ferido e ficou gravemente ferido. Axel olhou para sua saúde. Jin, nome do Pokémon, Gengar. Saúde, 1005-1500. Mesmo que não tivesse muita saúde, ainda era um Pokémon de rank rei. Ele não cairia por um único movimento. Nidoking precisava usar outro veneno giratório para vencer. De repente, Nidoking deu um rugido doloroso. Axel não conseguia entender o que estava acontecendo, mas uma notificação veio que esclareceu as coisas. Jin, Gengar usou com sucesso o vínculo do destino. Jin, já que Gengar está envenenado, Nidoking também está envenenado agora. Após ser atingido por veneno giratório, Gengar foi envenenado por Nidoking. No entanto, Gengar foi capaz de usar vínculo do destino. Axel não conseguia descobrir quando ele foi capaz de fazer isso, mas isso era ruim. Gengar abriu a boca e começou a rir. Uma aura verde começou a ser transferida de Nidoking para Gengar. Era uma cena surreal. Axel viu que a saúde de Nidoking estava diminuindo e a saúde de Gengar estava aumentando. Isso deve ser, a vida é uma droga. Axel agora estava em uma situação confusa. Meg, use propagação de veneno e transferência de dano de veneno. Nidoking começou a usar seu próprio movimento de sugar vida. Ele também usou propagação de veneno, que foi rapidamente capaz de espalhar o veneno por todo o corpo de Gengar. Então ele usou bola de veneno. Nidoking agora podia lançar 6 bolas de veneno e elas explodiriam e se espalhariam na forma de gás. Todas essas bolas de veneno atingiram Gengar. Axel percebeu que mesmo com propagação de veneno, transferência de dano por veneno, era mais fraco que sugar vida. Gengar estava sugando mais saúde que Nidoking. Nidoking agora estava empatado com Gengar através do vínculo do destino. Axel tinha que fazer algo para tirar Nidoking disso, mas ele simplesmente não conseguia pensar em nenhuma maneira de fazer isso. A batalha continuou por mais 5 minutos. Sempre que Nidoking atacava Gengar, ele também perdia parte de sua saúde devido ao vínculo do destino. Agora ele não conseguia nem atacar Gengar e Gengar estava tirando vantagem disso. Gengar pode ter treinado seu movimento por muito tempo porque quando Gengar atacou Nidoking, Gengar não foi afetado. Axel não sabia quanto tempo levaria para o vínculo do destino acabar, mas Nidoking estava perdendo muita saúde. De repente, Jin, a habilidade ponto de veneno de Nidoking evoluiu. Nidoking não seria envenenado por Pokémon do mesmo rank e de rank inferior. Quando um Pokémon alcançava o status de rank rei, ele tinha a chance de evoluir sua habilidade para uma forma mais alta e Nidoking acabou de conseguir isso. Um Pokémon não obteria naturalmente uma nova função em sua habilidade depois de subir para o rank rei. Ele teria que trabalhar duro para isso. Essa nova função de ponto de veneno foi ótima para a situação atual. Como Gengar também era um Pokémon de rank rei, Nidoking não podia ser envenenado nem com o vínculo do destino. Isso reduziu os efeitos do vínculo do destino, o que foi bom para Nidoking. Meg, agora use domínio de veneno e depois veneno giratório. Nidoking deu um rugido enorme e de repente começou a cuspir o veneno de sua boca e de seu corpo. Gás venenoso cobriu um raio de 7 metros. Gengar e Nidoking estavam agora no meio do pântano de veneno. Jin, Nidoking saiu do vínculo do destino. 2 substitutos saíram. Um começou a ajudar o original e outro estava pronto para lutar com Gengar. Gengar sabia o que estava acontecendo e também sabia que não aguentaria outro ataque daqueles. Gengar começou a cuspir bolas das sombras por todo Nidoking. O substituto agora podia atacar também. Ele começou a usar bomba de lama e bola de veneno para se defender. Veneno giratório estava agora em um nível muito alto. Então também era muito rápido. Em poucos segundos o ataque foi concluído e Nidoking lançou o ataque em direção a Gengar. Gengar já sabia que não poderia atrapalhar a realização do ataque, então já tinha pensado em uma maneira de sair dali vivo. A solução era desviar do ataque. Gengar usou todo o poder de seu corpo para desviar do ataque e felizmente conseguiu desviar. Ele estava muito feliz e também tinha uma expressão presunçosa no rosto, mas de repente sentiu algo. Sentiu sua destruição iminente. Virou-se para trás e este era o veneno giratório mais poderoso de Nidoking. Quando ele subia para 60, seu poder era aumentado se o movimento fosse usado durante domínio do veneno.
Quando o movimento subiu para 55, Nidoking podia mudar a direção do ataque. Então, quando Gengar desviou do movimento, ele foi capaz de mudar a direção e enviar o ataque de volta para Gengar. Levou algum tempo para as pedras e a poeira se dissiparem. Depois que foi dissipado, Axel viu que Gengar estava caído e não estava respirando. Jin, a captura de movimento foi ativada. Nidoking aprendeu que a vida é uma droga. A captura de movimento era ativada muito raramente. Ela só tinha sido ativada uma vez antes. As chances de ativação eram de 30%, mas Axel parecia ter tido muito pouca sorte para ativá-la. Ele aprendeu sugar vida, que era capaz de fazer o mesmo que transferência de dano por veneno, mas era um pouco melhor que transferência de dano por veneno. Em alguns aspectos, ambos os movimentos só podem ser ativados após o alvo ser envenenado. Sugar vida poderia ser usado sem contato com veneno ou contato físico por 6 minutos. No entanto, a versão atualizada de dano de veneno só poderia fazer isso por 3 minutos. Transferência de dano de veneno pode ser usado em 3 alvos, mas sucção de vida só pode ser usado em um único alvo. Transferência de dano de veneno pode curar 30% do dano recebido pelo alvo, mas sugar vida cura 40% do dano recebido. Então, ambos tinham vantagens e desvantagens. Nidoking não podia usar ambos ao mesmo tempo, mas podia usar qualquer um deles dependendo da situação. Nidoking foi instruído a ajudar Beedrill e Venusauro. Beedrill era apenas um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Estava no estágio de pico, mas ainda era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Mamoswine foi auxiliado por Gyarados, Tauros e Absol. Taurus tinha acabado de sair da ilusão e apenas Pidgeot estava em coma agora. Axel começou a analisar a batalha e percebeu que Alakazam não estava em boas condições. Alakazam contra Gengar. Ele estava enfrentando um Gengar de nível 1. No entanto, este Gengar estava no pico do nível 1. Alakazam tinha acabado de subir para o nível Rei. A única razão pela qual ele ainda era capaz de lutar contra Gengar era devido à sua fraqueza. Gengar era fraco para ataques do tipo psíquico. A batalha já havia continuado por 10 minutos e ambos os Pokémon estavam feridos. Alakazam não tinha pontos altos de defesa ou saúde e estava sangrando pelos braços e rosto. Este Gengar tinha pontos de saúde mais altos, 8.000. Axel também podia ver que ele tinha defesa mais alta do que o anterior. Gengar foi bem sucedido em usar hipnose 2 vezes e Alakazam estava muito sonolento agora. Era noite, então o efeito de hipnose era maior. Alakazam também era fraco contra ataques do tipo fantasma, mas era muito rápido devido ao seu teletransporte e conseguia desviar da maioria dos ataques. Finalmente Gengar aplicou uma hipnose com força total em Alakazam. Jin, a habilidade sincronia de Alakazam evoluiu. Há 30% de chance de que os movimentos de status infligidos a ela possam ser totalmente transferidos para o oponente. Jin, Alakazam transferiu o efeito do sono para Gengar. Arceus está me favorecendo? Perguntou Axel a si mesmo. Devido à sua capacidade de evoluir e desencadear o efeito, Gengar agora estava profundamente adormecido e Alakazam estava bem acordado. Luz, use dança da chuva, trovão e manipulação elemental, e termine esta batalha, disse Axel. O céu ficou escuro e a chuva começou a cair. O céu rugiu e uma faísca amarela veio e atingiu a lança feita de trovão, e então tudo caiu em Gengar. Gengar nem sabia que tinha morrido nessa batalha. Ele estava dormindo naquele momento. Light, volte e use e recuperar e descanse por algum tempo. Alakazam poderia ter ajudado outros na batalha, mas estava ferido. Axel queria que ele tivesse saúde plena. Ele não queria correr nenhum risco. A essa altura, Nidoking, Beedrill e Venusauro já tinham terminado a batalha. O time de Mamoswine também tinha terminado a batalha. A equipe de Nidoking foi ajudar Gogoat e a equipe de Mamoswine foi ajudar Cetelix. Depois de alguns minutos, a equipe de Axel conseguiu matar 6 Pokémon de nível Rei. Axel viu que Agatha também havia terminado sua batalha e apenas Dragon e Clair estavam lutando com Pokémon de nível 2 de nível Rei. Axel sabia que não poderia interferir na batalha, então começou a ajudar os soldados que estavam lidando com Pokémon de nível Pseudo-Rei. Agatha começou a ajudar Clair e depois de 20 minutos, eles conseguiram matar 12 Pokémons de Rank Rei. Isso foi uma grande conquista. Pokémons de Rank Rei eram difíceis de matar. Foi por isso que eles só conseguiram matar 13 deles em 4 dias. Agora, eles mataram 12 deles em uma única noite. A maior parte da contribuição foi devida a Axel e seus Pokémons. Sim, ele só lidou com Pokémons de nível 1 de classificação Rei, mas seu time lidou com 6 deles. Depois que todas as fileiras de Rei foram lidadas, as fileiras raras e elementais começaram a correr. A essa altura, todas as fileiras de Pseudo-Rei também foram mortas por Axel e seus soldados. Nós já tínhamos caído antes, mas hoje à noite nós nos vingamos. Vingança por todos os nossos soldados que ainda estão em coma. Vingança por todos os irmãos e irmãs que se sacrificaram. Podemos ter caído antes, mas esta noite é a noite da vitória. Os soldados começaram a gritar e a gritar. Essa foi uma conquista enorme. Depois disso, eles só precisaram cuidar de 2 Pokémons de Rank Rei que estavam no nível 3 e o ataque noturno acabaria. Axel anunciou uma celebração de vitória após eles terem vencido parcialmente o ataque noturno. Agora, restavam apenas 2 Pokémons de Rank Rei e Agatha poderia lidar com eles sem preocupações. A celebração da vitória foi feita por apenas uma razão. Era para fazer os soldados acreditarem que tinham alcançado um marco. Isso era importante porque se os soldados estivessem lá apenas para lutar contra a maré, então sua motivação começaria a cair. Axel tinha aprendido tudo isso em sua maré anterior. Ele sabia como fazer seus soldados felizes. Droga! Eu não conseguia acreditar que matamos 12 Pokémons de nível Rei. Nosso general pode ser jovem, mas ele é muito poderoso sim. Ele tem apenas 15 anos e comanda vários Pokémons de Rank Rei. Eu não tinha um Pokémon de Rank Elemental naquela época. Isso é verdade.
Acho que temos sorte de tê-lo. Perdemos 40.000 soldados quando ele estava em coma e quantos perdemos hoje? Apenas 10 soldados. Ele simplesmente tem aquela magia com ele. Os soldados estavam falando sobre o quão bom Axel realmente era. Isso também aumentou sua reputação. Esse foi um marco importante. Agora ele não precisava se preocupar com ataques noturnos. Ele podia se concentrar totalmente em ataques diurnos. Os ataques diurnos estavam indo devagar. Eles não encontraram um Pokémon de rank rei no ataque diurno. Axel não teve problemas com isso. Ele também podia ir devagar com isso. Ele percebeu que a maré levaria de 1 a 2 meses para acabar. O número de Pokémon selvagens era enorme em comparação com a cidade de Burbus, então ele teve que ir devagar. Hector, ligue para todos eles. Precisamos planejar o passeio do dia. Capítulo 456. Então, esperamos cerca de 100 Pokémon de nível rei na maré diurna. Sim, já enfrentamos 127 Pokémons de nível rei na maré noturna. Tenho certeza de que não há nenhum outro Pokémon de nível rei na maré noturna. Então, isso nos deixa com 98 Pokémons de nível rei na maré diurna, disse Agatha. Mas por que eles não apareceram na maré? Perguntou Axel. Axel, queríamos terminar o ataque noturno o mais rápido possível. Então, começamos a matar todos os Pokémon selvagens. Também matamos todos os Pokémon que estavam correndo do campo de batalha. Isso enfureceu os Pokémons de classificação rei e eles vieram até nós em busca de vingança. Tal coisa não aconteceu na maré diurna e acredito que não devemos fazer isso de novo. Perdemos muitos soldados e 200.000 deles estão em coma. Acho que devemos agir devagar, disse Agatha. Agatha estava certa sobre isso. Ele queria terminar o ataque noturno o mais rápido que pudesse, pois precisava de Agatha na maré do dia. No entanto, ele não esperava que perderia tantos soldados quando estava em coma. Ok, vamos nos mover lentamente. Hector, diga à zona central que precisamos de mais enfermeiros e remédios. Se estivermos nos movendo lentamente, precisaremos cuidar adequadamente de nossos Pokémons. Agatha, você ficará no ataque noturno até acabarmos com aqueles 2 Pokémons de rank rei. No entanto, posso chamá-la durante o dia também se precisar de sua ajuda. Agora você pode descansar. Kent, Clair, primeiro deixem-me pedir desculpas. Se eu não estivesse em coma, vocês não teriam perdido um dos seus Pokémons. Eu prometo que não vou deixar isso acontecer. Axel, participamos da maré pensando que poderíamos perder alguém. Você não precisa se desculpar por isso. É devido à nossa incompetência. Kurt e Clair pareciam muito mais maduros do que Axel nesse tipo de coisa. Se Axel tivesse perdido um de seus Pokémons, então ele não seria capaz de se controlar. Ele não seria tão calmo como eles. Axel respeitava isso. A maioria dos Pokémons que estamos enfrentando são Pokémons do tipo água. O time elétrico e o time grama têm sido altamente eficazes, mas agora estamos começando a enfrentar muitos Pokémons de classificação pseudo-rei. Talvez precisemos da sua ajuda nisso, disse Hector. E quanto aos Pokémon do tipo voador? Como estamos lidando com eles e as armadilhas têm sido eficazes? Tivemos apenas um encontro com Pokémons do tipo voador. Usamos imediatamente as armadilhas que você sugeriu e foi muito eficaz. Depois disso não tivemos mais nenhum encontro. As armadilhas têm sido altamente eficazes. Os soldados não gostaram no começo, mas agora estão percebendo. Isso é legal. Amanhã, eu e Clair abriríamos a Batalha de Maré. Dragon e Kurt estariam nas laterais. Precisaríamos de sua ajuda se algo ruim acontecesse, disse Axel. Depois de conversar por algum tempo, todos foram dormir. Hector estava bem acordado monitorando todas as áreas. Axel estava muito cansado hoje. Eles conseguiram fazer algo progressivo para o ataque noturno, mas o ataque diurno ainda permanecia. Dos 3 milhões de soldados, 200.000 estavam em coma. A zona central havia dado a eles 200.000 soldados adicionais. 40.000 deles morreram e 10.000 ficaram gravemente feridos. Então agora, 100.000 deles eram para o ataque noturno. 2 milhões deles eram para a maré diurna e o resto estava descansando. Eles poderiam ser usados para emergências ou para o dia seguinte. Esses eram os soldados que estavam muito cansados para o dia. Axel foi o primeiro a ir para o campo de batalha. Às 8 da manhã, eles foram bombardeados por Pokémons de classificação elemental e Pokémons de classificação pseudo-rei. Surpreendentemente, não havia Pokémon de classificação rara dessa vez. Isso confundiu Axel. As classificações raras estavam em maior número. Então, por que eles não estavam aqui? Axel chamou todos os seus Pokémons, exceto Alakazam e Pidgeot. Alakazam estava ferido e precisava de um tempo para descansar. Pidgeot ainda estava em coma. Depois de lutar por 5 dias, seus Pokémons estavam adeptos a lidar com Pokémons de classificação pseudo-rei. Todos tinham seu próprio time. Nidoking e Cetelix se uniram e começaram a causar dano pesado a Pokémons de classificação pseudo-rei. Mamosvine e Guiarados eram outro time, enquanto Beedrill, Gogoat e Venusaur estavam causando muito dano a Pokémon de classificação pseudo-rei. Absol e Taurus também estavam ajudando Mamosvine e Guiarados. Então Axel viu alguns Pokémons de rank rei. Ele teve um palpite de que enfrentaria alguns deles hoje. Eram 5. Guiarados, Poligrat, Vaporeon, Kingler e Nidorina. Axel imediatamente dividiu seus times. Ele percebeu que todos eles eram Pokémon de nível 1 de rank rei. Eu enfrentaria 4 deles. Você lida com Vaporeon, ele disse a Clair. Ele imediatamente dividiu a equipe.
Poliwrath lutaria com Gogoat e Beedrill, Gyarados lutaria com Mamoswine e Venusaur, Nidorina lutaria com Nidoking, Kingler lutaria com Taurus, Absol, Cetelix e Gyarados. Axel sabia que a batalha contra Poliwrath e Nidorina seria fácil. Ele sabia que Nidoking poderia lidar com Nidorina sozinho. No entanto, a batalha contra Gyarados e Kingler foi um pouco complicada. Gyarados era um dos Pokémon do tipo água mais poderosos. Apenas Mamoswine e Venusaur estavam lutando contra ele. Nenhum deles era Pokémon de nível rei. Gyarados não era fraco para movimentos do tipo grama ou gelo. Então essa batalha seria desafiadora. O próximo foi Kingler. O único Pokémon de rank rei que estava lutando contra ele era Cetelix e ele era fraco a ataques do tipo água. Nenhum de seus Pokémon tinha qualquer tipo de vantagem contra Kingler e seria uma batalha difícil. Ele queria que Nidoking acabasse com Nidorina o mais rápido possível. Gogoat e Beedrill também deveriam ser capazes de fazer o mesmo. Depois que vencessem a batalha, eles se concentrariam em outras batalhas. Então Mamoswine, Venusaur, Taurus, Absol, Cetelix e Gyarados. Não tentem vencer a batalha. Tentem estendê-la ao máximo que puderem. Só entraremos na ofensiva quando os outros terminarem a batalha. Gyarados, Taurus e Absol não queriam defender. Eles adoravam atacar. Eles eram Pokémons ofensivos. No entanto, essa era a maré e até eles sabiam que tinham que seguir os comandos de Axel. Gyarados contra Mamoswine e Venusaur. Gyarados começou com Dança da Chuva. Mamoswine também começou com Granizo. Dança da Chuva também foi efetivo para Mamoswine, mas Granizo foi uma má notícia para Venusaur. Venusaur era fraco para o tipo gelo. Alguém pode se perguntar por que Axel escolheu Mamoswine e Venusaur para uma equipe. Isso só foi feito devido às habilidades de cura de Venusaur. Ele sabia que Gyarados tinha alto poder de ataque, embora Mamoswine tivesse excelente defesa. Ele precisava do suporte de Venusaur para durar na batalha. A batalha continuou por 10 minutos seguidos. Gyarados também não estava usando seus movimentos mais poderosos. Ele tentou usar Hiper Raio. Mamoswine então usou Cavar para entrar e desviar do ataque enquanto Venusaur simplesmente desviou. Venusaur também usou Terreno de Plantas. Então, ele estava se curando quando teve que aguentar um golpe de Gyarados. A batalha estava indo a favor de Gyarados, já que Mamoswine e Venusaur estavam feridos. Venusaur, agora use Dia Ensolarado e depois Raio Solar, disse Axel. Agora era a hora de usar as armas pesadas. Duas pequenas bolas de luz saíram de sua boca e foram para o alto no ar. As bolas de luz amarela estavam ficando cada vez maiores. Venusaur não precisou de tempo para carregar Raio Solar, pois já havia usado Dia Ensolarado. Os efeitos de Granizo e Dança da Chuva acabaram, então o céu mudou drasticamente de nevado e chuvoso para luz solar forte. Dois raios amarelos de luz poderosa surgiram e começaram a se mover em direção a Gyarados. Gyarados viu aqueles raios de luz e conseguiu desviar de um deles, mas não conseguiu desviar do segundo. O movimento foi muito rápido. Raio Solar, agora era um movimento de alto nível. Bang, o raio de luz atingiu Gyarados e flutuou no ar até cair no chão. Mamoswine aproveitou e usou Tiro de Âncora para prender Gyarados. Então ele também usou Nevasca para congelar Gyarados. Entretanto, Gyarados era um Pokémon de nível rei e não era fácil congelá-lo completamente. Desta vez, Axel tinha um sorriso maligno no rosto. Mamoswine, use Vento Gelado, gritou Axel. Mamoswine já havia usado movimentos como Granizo, Estilhaço de Gelo e Lança de Gelo antes. Então, havia muitos pedaços de gelo e energia do tipo gelo ao redor do campo de batalha. Quando Axel disse para ele usar Vento Gelado, ele foi capaz de abrir asas geladas ao redor, o que começou a congelar tudo. Vento Gelado era um movimento poderoso agora. Estava acima do nível 50 e havia sido aprimorado para congelar tudo ao redor. Isso também congelou os Gyarados como uma escultura de gelo. Axel ficou feliz que eles conseguiram subjugar um Pokémon de rank rei como Gyarados, mas ele estava errado. Crack, crack, crack. O gelo que congelou Gyarados começou a rachar em vários lugares e então, Gyarados deu um grande rugido anunciando sua presença em campo. Agora vocês dois usem Terremoto. Meg, você usa Fissura. 2 Terremoto e 1 Fissura atingiram Gyarados diretamente. Como ele tinha acabado de sair do congelamento, não conseguiu desviar do ataque. Nidoking e Cetelix terminaram a batalha e vieram ajudar Mamoswine e Venusaur. Ambos eram de nível rei e embora ambos tivessem tipo terrestre, eram poderosos. Como Gyarados estava no chão, o ataque o afetou. Metade de seu corpo estava dentro do buraco que a fissura criou e sua cauda foi cortada pelo Tiro de Âncora de Mamoswine. Nidoking então disparou um veneno giratório e encerrou a batalha. Gogoat e Beedrill também haviam terminado sua batalha e estavam ajudando o time que lutava contra Kingler. Logo eles também venceram, pois Kingler teve que enfrentar 5 Pokémon de classificação Pseudo-Rei e um Pokémon de classificação Rei. Clair também lidou com Nidorina. Era um Pokémon de nível 1 de rank rei e não era problema para Clair. Após a batalha, Axel chamou todos os seus Pokémons para descansar. Nidoking era o que estava mais cansado. Ele tinha usado 4 venenos giratório, e isso tinha tirado muito de sua resistência. Nenhum deles usou seus movimentos pré-domínio, pois isso consumiria muita resistência. Os Pokémon selvagens também não usaram nenhum movimento pré-domínio, então a venda foi tranquila. Depois de uma hora, outro grupo de Pokémon de nível rei veio atacá-los. Dessa vez eram 10. 8 deles estavam no nível 1, enquanto 2 deles estavam no nível 2. Chame Dragon e curte. Precisamos da ajuda deles agora, disse Axel para Gram. Ele era um dos membros da família Venu que tinha 2 Pokémons de classificação rei. Ele estava ocioso até esse momento.
Agora ele também teria que participar da maré. Ele assentiu e imediatamente chamou Kurt e Dragon. Kurt tinha 3 pokémons de rank rei. 2 deles estavam no nível 2 e um deles estava no nível 3. Dragon também era um treinador poderoso. Ele não era tão poderoso quanto Agatha, mas podia fazer uma grande diferença na maré. Axel teve sorte de tê-lo. 4 dias se passaram assim. Os 2 Gengars de patente de rei nunca vieram para a vingança. Axel teve que usar Agatha durante o ataque noturno porque ele não queria que outros soldados entrassem em coma. Os ataques diurnos estavam a todo vapor. Após 4 dias, eles conseguiram matar 50 pokémons de nível rei. Os mais poderosos deles eram pokémons de nível rei de nível 2. Até agora, nenhum pokémon de nível rei de nível 3 apareceu durante o dia. Felizmente, o time de Axel não perdeu um único pokémon de rank rei. Isso se deveu principalmente às estratégias de batalha de Axel. Dragon e Agatha também o ajudaram muito. Eles perderam alguns soldados, mas esses números eram quase insignificantes. Já fazia 10 dias desde que a maré começou, mas parecia que ela terminaria em mais 10 dias. No entanto, todos os seus pokémons e eles mesmos estavam cansados, especialmente os pokémons de rank rei. Agatha não estava lá durante o dia, então Axel, Kurt, Clair, Dragon, Gram e Lucid tiveram que cuidar do ataque do tempo. Havia outros soldados que tinham pokémon de nível rei, mas todos eles estavam ajudando Agatha durante a noite. Então algo mudou. Já se passaram 3 dias. 3 dias. E você está dizendo que não tem nada a dizer? O que os batedores estão fazendo? Eles devem ter algo a relatar, gritou Axel. Senhor, nós realmente não temos nada. Falei com a zona central e eles não estavam enfrentando anomalias como nós. Eles estão lutando como uma maré normal. No entanto, nossa zona está enfrentando tal coisa. Não acho que seja algo para se preocupar, disse Hector. Hector, já faz 7 dias e não enfrentamos um único pokémon de rank rei. Até mesmo o número de pokémon de rank pseudo-rei diminuiu. Apenas pokémons de rank elemental e raro puderam ser encontrados no campo de batalha. Isso não é normal. Sinto que vamos enfrentar algo que não conseguimos lidar, disse Axel. Capítulo 457. Sim, já fazia 7 dias desde que os pokémons de nível rei atacaram a Zona Norte. Ninguém sabia dizer por que isso estava acontecendo. Axel havia dito aos batedores para lhe darem uma resposta, mas ele não tinha obtido nenhuma até agora. Axel, já que matamos a maioria dos pokémons de rank rei na primeira metade da maré, talvez eles estejam hesitando em nos atacar novamente. Eles podem estar esperando para nos atacar durante o fim da maré, disse Agatha. Sim, isso pode ser verdade. Temos apenas cerca de 50 pokémons de nível rei para enfrentar agora. Não é um número muito grande. Acho que podemos fazer isso. Não há nada com que se preocupar, disse Dragon também. Você pode estar certo, mas por algum motivo, não estou me sentindo muito bem sobre isso. Diga a todos os soldados para serem extremamente cuidadosos. Devemos começar a levar nossos turnos de noite e dia a sério. Sinto que enfrentaríamos algo muito perigoso em alguns dias. Na verdade, acho que deveríamos fazer um plano completo, disse Axel. De que tipo de plano você está falando? Perguntou Clair. O plano é que podemos nos virar sozinhos mesmo se formos atacados por 50 Pokémon de nível rei ao mesmo tempo, disse Axel. Isso é loucura. Isso nunca aconteceria. Isso nunca aconteceu, disse Clair. Pode nunca ter acontecido, mas essa situação também nunca aconteceu antes. Hector, prepare armadilhas extras. Vamos pensar também em outras estratégias de batalha que poderíamos implementar. Além disso, não vamos usar nossos pokémons de rank rei até que outro pokémon de rank rei apareça, disse Axel. Axel estava com um mau pressentimento sobre isso. Primeiro, mais de 10 pokémons de rank rei os atacavam a cada dia e isso continuou por 4 dias. Foi um ataque muito pesado, porque normalmente apenas 2, 3 pokémons de rank rei atacavam em um dia. Então, nos últimos 7 dias, nenhum pokémon de rank rei surgiu. Até mesmo a quantidade de pokémon de rank pseudo-rei diminuiu muito. Havia algo realmente suspeito nessa situação. Axel não tinha nenhuma informação precisa sobre o porquê disso estar acontecendo, mas sabia que não era um bom sinal. 5 dias se passaram assim. Nenhum deles tinha usado seus pokémons de rank rei. A quantidade de pokémons de rank pseudo-rei também era muito baixa. Era como uma ponte. Beedrill e Mamosvine estavam ganhando muita experiência nessas batalhas e estavam prestes a subir de nível para rei a qualquer momento. No 5º dia, Beedrill estava lutando com pokémons do tipo voador. Esta não era uma boa partida para ele, pois era fraco para tipos voadores. No entanto, Axel não tinha nenhum pokémon do tipo voador com ele. Gyarados era um tipo voador, mas não tinha asas. Ele tinha que usar Dança da Chuva e Corrida Veloz para voar e não conseguia fazer isso por um longo período de tempo. Beedrill também não conseguia voar em grandes altitudes, mas conseguia voar por um longo período de tempo. Ele estava enfrentando 3 Pidgeots de classificação pseudo-rei. Esses Pidgeots selvagens eram extremamente rápidos para Beedrill lidar. Ele tinha usado agilidade ao máximo e só conseguiu acompanhá-los devido a esse movimento. Beedrill tinha muitos ferimentos leves por todo o corpo. Não tinha ferimentos sérios, mas todos esses ferimentos leves estavam se acumulando e ele estava ficando cansado. Axel não estava preocupado com Beedrill porque ele tinha uma defesa alta, mas a batalha desses 4 pokémons estava acontecendo há mais de 1 hora. Nenhum deles estava usando seus movimentos mais poderosos. Esta era uma guerra, não uma batalha. Vamos ver por 5 minutos. Se não conseguir vencer até lá, então vou chamá-lo para a bola. Ele precisa descansar por algum tempo, pensou Axel. No 4º minuto, ele estava pronto para chamar Beedrill e então algo incrível aconteceu. Beedrill estava usando movimentos como Mente Calma, Laser Concentrado e Minimize durante a batalha. Ele sabia que precisava de algum aumento de poder ou um aumento de classificação se quisesse vencer esses 3 Pidgeots.
Beedrill nunca pensou que teria dificuldades com um bando de Pidgeots. O Pidgeot que ele conhecia era muito amigável. Ele também era fraco, mas trabalhador. Mas esses Pidgeots eram muito rápidos, mortais e ameaçadores. Ele estava usando tudo o que tinha para vencer essa batalha de 4 vias e, de repente, começou a brilhar. Todo seu corpo brilhava em cores verde e roxa. Pidgeot sentia que estava subindo de nível e esperava que ele subisse de nível. Durante o processo de subida de nível, ou processo de evolução, um Pokémon nunca interferiria. Essa era a regra e ela vinha sendo seguida desde tempos imemoriais. Jim, parabéns! O movimento passivo de Beedrill subiu para o estágio 4. Este não foi o aumento de nível, mas o aumento de nível de sua mudança passiva para o estágio 4. Axel não sabia o quão poderoso Beedrill se tornaria depois disso, mas ele esperava que ele fosse um dos Pokémon de nível rei mais poderosos de seu time. Após o brilho desaparecer, Beedrill deu um rugido alto. Parecia ter se fortalecido muito. Axel analisou suas estatísticas. Nome do Pokémon, Beedrill, idade 2 anos, rank do Pokémon, pseudo-rei habilidade, enxame dominado, habilidade oculta. Franco atirador, dominado, potencial, roxo saúde, 8.000 ataque, SS agilidade, SS defesa, SS ataque especial, SS defesa especial. SS núcleo, inseto masterizado, poder oculto, psíquico, 45%. Houve muitas mudanças nas estatísticas de Beedrill. Primeiro, sua saúde aumentou para 8.000. Deve ser lembrado que ele não era um Pokémon de classificação rei. Ele ainda era um Pokémon de classificação pseudo-rei. Todos os seus atributos estavam em rank SS, o que era muito raro para um Pokémon de rank pseudo-rei. Alguns de seus movimentos também ultrapassaram o limite. Empoleirar, Beedrill nível 40, pode ficar em efeito de empoleirar por 10 minutos. Nível 40, pode ficar em efeito de poleiro por 15 minutos. Nível 50 e Beedrill agora precisa descansar por apenas 2 horas após usar o poleiro Broca Veloz. Beedrill, nível 40, possui maior poder de penetração. Nível 45, as chances de um acerto crítico aumentaram para 50%. Golpe envenenado, Beedrill nível 40. Os golpes são mais rápidos e contínuos. Armadura de cordas, Beedrill nível 40. A armadura começaria a se auto-reparar, mas seria lenta. Nível 45, a armadura é mais sólida e resistente vida de inseto. Beedrill nível 40. Pode recuperar 10% de saúde e 10% de resistência 2 vezes. Nível 45. Pode recuperar 10% de saúde e 10% de resistência 2 vezes. Empoleirar, teve uma grande mudança e agora Axel podia usá-lo ativamente em batalha. Normalmente, uma batalha de Pokémon de rank rei terminaria em 10, 15 minutos. Beedrill não conseguia usar esse movimento e ficar bem por 15 minutos. Empoleirar recuperaria 50% de sua saúde e também tinha vida de inseto para melhorar sua saúde e resistência. Essas foram as melhorias trazidas pelo Resolução Estágio 4. No entanto, a mudança mais importante ainda estava por vir e Axel seria surpreendido por ela. Jim, após atingir o estágio 4, Beedrill agora pode ter outro núcleo sem efeitos colaterais. O que? Como isso é possível? Gritou Axel em voz alta. Isso foi muito surpreendente e confuso. Primeiro, ele nunca pensou que um Pokémon poderia ter 2 núcleos dentro do corpo e ficar bem com isso. Então veio Nidoking e Axel conseguiu aprender as condições para ter 2 núcleos. No entanto, isso era completamente diferente. Beedrill não cumpria nenhuma dessas condições, mas agora seria capaz de ter 2 núcleos. Axel nunca pensou que um movimento passivo como resolução pudesse fazer tal coisa. Era uma bênção e Axel não iria ignorar. Jim, Beedrill cumpriu todas as condições para subir de nível. Jim, Beedrill está subindo de nível para rei agora. Esteja pronto. Quando os Pidgeots viram que Beedrill estava brilhando pela segunda vez, eles ficaram realmente assustados. Quando ele brilhou pela primeira vez, eles pensaram que ele estava subindo para o posto de rei. Agora, eles não tinham medo de novos Pokémons de classificação rei. Eles estavam em classificação pseudo-rei, mas eram 3 deles e achavam que poderiam lidar com Beedrill na classificação rei. Quando o brilho desapareceu, Beedrill parecia muito poderoso, então eles presumiram que ele havia ascendido ao posto de rei. Então, quando ele brilhou novamente, eles ficaram assustados. Eles pensaram que ele estava subindo de classificação novamente, o que era simplesmente impossível. Mas eles não queriam lutar contra tal monstruosidade. Após 10 minutos de brilho, o brilho desapareceu instantaneamente e Beedrill rugiu ao subir de nível para rei. Jim, parabéns, seu Beedrill subiu para o posto de rei. Beedrill nunca teria imaginado ser um Pokémon de nível rei um dia, mas tal sonho se tornou realidade. Ele era muito grato ao seu treinador. Sem ele, tal coisa não teria sido possível. Axel olhou novamente para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Beedrill, idade 2 anos, rank do Pokémon, rei habilidade, enxame dominado, habilidade oculta, franco atirador, dominado, potencial. Roxo saúde, 11.500 ataque, F agilidade, F defesa, F ataque especial, F defesa especial, F núcleo, inseto. Masterizado, poder oculto, psíquico 50%. As mudanças não foram enormes, mas Axel sabia que ele havia se tornado muito poderoso. Sua saúde havia aumentado novamente para 11.500. Isso era enorme e sua maestria de poder oculto havia melhorado um pouco. Todas as suas estatísticas estavam agora no rank F, mas Axel sabia que Beedrill tinha as maiores estatísticas corporais entre todos os Pokémons de Axel. Depois que ele subiu para o posto de rei, ele estava liberando a pressão do posto de rei em todos eles. Axel disse para ele se acalmar e controlar sua aura. Conseguiu fazer isso em poucos minutos. Beedrill, você precisa descansar? Ou pode lutar? Perguntou Axel.
Depois que ele subiu de nível, todos os seus ferimentos desapareceram e ele estava saudável. Estava pronto para lutar. Beedrill disse que estava pronto para lutar. A onda de poder ainda o afetava e ele tinha que liberá-lo. Beedrill começou a massacrar os pokémons de classificação pseudo-rei. Ele não tinha bons movimentos de efeito de área, mas era muito poderoso em uma única luta. Ele era capaz de matar um pokémon de classificação pseudo-rei em poucos segundos. Seus atributos corporais eram muito mais altos para um pokémon de classificação rei de nível 1 e ele podia aguentar muitos golpes. Agora só restava Mamoswine para subir de rank para rank rei. Axel sabia que isso aconteceria muito em breve. O rank up de Beedrill tinha chegado na hora certa. Axel estava ficando preocupado com esse fenômeno estranho e ter um Pokémon rank rei adicional fazia-se sentir seguro. Capítulo 458. 5 dias se passaram e ainda não havia sinal de nenhum Pokémon de rank rei. Os soldados começaram a sentir que tinham derrotado todos os Pokémon de rank rei e que a maré estava acabando. Axel repetidamente os lembrou de ficarem em alerta, mas 17 dias se passaram e não havia sinal de nenhum Pokémon de rank rei. Era difícil acreditar nas palavras de Axel agora. Mamoswine ainda não tinha subido de nível, mas Axel não estava preocupado com isso. Ele sabia que ele iria subir de nível muito em breve. Senhor, você está bem? Você parece um pouco desanimado esta noite? Perguntou Hector. Axel estava em seu escritório e eram 18 horas. Eu simplesmente não me sinto bem. Sinto que algo ruim teria acontecido. Deve ser um palpite. Sim, senhor. Devo reforçar a segurança esta noite? Perguntou Hector. Sabe de uma coisa? Simplesmente faça. Reforce a segurança ao máximo, disse Axel. Hector trabalhou com Axel por um longo tempo e sabia que podia confiar no instinto de Axel. Se Axel disse que algo ruim aconteceria, então havia uma grande chance de que acontecesse. Depois de 3 horas, Axel estava nesta mesa de escritório. Ele já estava meio dormindo. Ele estava olhando os relatórios de mortes e ferimentos recentes e estava cansado. Ele queria acordar esta noite porque estava tendo uma sensação estranha, mas ele estava muito cansado. De repente, sirenes começaram a soar alto. Esta sirene foi feita para informar se algo perigoso estava para acontecer. Axel estava meio dormindo e acordou com extrema rapidez. Hector, o que está acontecendo? Gritou Axel. A porta se abriu eruptivamente e Hector veio correndo em direção a Axel. Senhor, temos um problema sério, gritou Hector. Calma, Hector. Respire fundo e me diga o que é? Perguntou Axel. Senhor, o que você previu se tornou realidade. Todos os pokémons de nível rei estão nos atacando agora. Quantos? Todos. Cerca de 48 deles. 27 deles estão no nível 1, 19 deles estão no nível 2, 2 deles estão no nível 13. E o quê? Esses 2 Gengar de nível rei subiram para o nível de pseudo-campeão. Você chamou todos os generais de brigada? Sim, eles estão chegando ao local enquanto falamos. Bom, chame toda a ajuda que pudermos obter. Também entre em contato com a zona central e pergunte se podemos obter alguma ajuda deles. Me dê 2 minutos. Eu também estou indo para a batalha. E Hector, acalme-se. Nós vamos superar isso, disse Axel. Hector fez uma saudação e então saiu. Axel sentou-se em sua cadeira e respirou fundo. Ele pode não ter mostrado nenhuma expressão facial em direção a Hector, mas ele estava em pânico. 48 pokémons de rank rei e 2 pokémons de rank pseudo-campeão. Essa era uma força enorme. Felizmente Beedrill havia subido para rank rei agora e seus números aumentaram em 1. Axel tinha 5 pokémons de rank rei agora. Se ele contasse Mamoswine, seriam 6. Agatha tinha 20 pokémon de nível rei e 6 pokémon de nível pseudo-campeão. Eles teriam 48 pokémons de classificação rei com eles, mas 2 pokémons de classificação rei de seu time morreram quando Axel estava em coma. Então, no total, eles tinham 46 pokémons de classificação rei. Os números eram quase os mesmos, mas o problema eram os níveis dos pokémon que eles tinham. 12 deles estavam no nível 2 e 5 deles estavam no nível 3. No entanto, eles tiveram que enfrentar 19 pokémons que estavam no nível 2 e 2 pokémons que estavam no nível 3. Isso pressionaria a Agatha porque ela era quem tinha 5 pokémons de nível 3 e 10 pokémons de nível 2. Axel continuou e olhou para todos os pokémons que eles estavam enfrentando. No momento, eles estavam enfrentando 2 pokémons de classificação pseudo-campeão, 48 pokémons de classificação rei, 500 mil pokémons de classificação pseudo-rei e 3 milhões de pokémons de classificação elemental. Os pokémons de classificação elemental não eram o problema. O problema eram os pokémons de classificação pseudo-rei. Havia 500 mil deles e eles não tinham tantos pokémons de classificação pseudo-rei para lutar. Todos olharam para Axel em busca de ordens. Agatha, você lida com os pokémon de nível pseudo-campeão, de nível 3 e com o máximo de pokémon de nível 2 que puder. Lidarei com 10 pokémon de nível 1 e nível rei. O resto de vocês lidará com outros pokémon de nível rei. Gram e Lucid, vocês ajudam com os pokémons de classificação pseudo-rei. Eu tentarei terminar minha batalha primeiro e começarei a ajudar vocês. Agatha, quando você começar a terminar sua batalha, ajude os outros e outros. Quando você começar a terminar sua batalha, ajudem com as classificações pseudo-rei. Vamos! Axel assumiu a responsabilidade por 10 pokémon de nível rei. Então, a escalação da batalha foi assim. 4 das pseudo-campeãs de Agatha enfrentariam 2 pseudo-campeãs. 2 pokémon de nível pseudo-campeão de Agatha enfrentariam 2 pokémon de nível rei de nível 3. 5 dos pokémon de nível 3 de classificação rei de Agatha enfrentariam 5 pokémon de nível 2 de classificação rei. 10 dos pokémon de nível 2 de classificação rei de Agatha enfrentariam 10 pokémon de nível 2 de classificação rei.
5. 4 Pokémon de nível 2 de classificação Rei do Dragon enfrentariam 4 Pokémon de nível 2 de classificação Rei. 6. 4 dos Pokémon de nível 1 de classificação Rei do Dragon enfrentariam 4 Pokémon de nível 1 de classificação Rei. 7. 4 Pokémon de nível 1 de classificação Rei de Clair enfrentariam 5 Pokémon de nível 1 de classificação Rei. 8. Um Pokémon de nível 2 de classificação Rei de Clair enfrentaria 3 Pokémon de nível 1 de classificação Rei. 9. Um Pokémon de nível 2 de classificação Rei de Kurt enfrentaria 3 Pokémon de nível 1 de classificação Rei 10. 2 Pokémon de nível 1 de classificação Rei de Kurt enfrentariam 2 Pokémon de nível 1 de classificação Rei. Este foi um plano pensado, mas havia várias falhas nele. Os Pokémons de nível 2 de classificação Rei de Clair e Kurt teriam que enfrentar 3 Pokémons de nível 1 de classificação Rei. Agatha tinha que terminar sua batalha o mais rápido que pudesse. Ela tinha uma margem de manobra enorme, então ela tinha que terminá-la rápido. Se ela não conseguisse, todo esse plano iria por água abaixo. Axel confiava em Agatha porque ela tinha muita experiência em lidar com batalhas de maré. Ela também sabia que muita coisa dependia dela. Agora o problema que Axel tinha que enfrentar era enorme. Ele tinha apenas 5 Pokémons de nível 1 de classificação Rei e teve que enfrentar 10 Pokémons de nível 1 de classificação Rei. Se Axel não tivesse assumido uma responsabilidade tão grande, eles talvez não fossem capazes de lidar com todos esses Pokémons de nível Rei. Graham e Lucid foram especificamente instruídos a se concentrarem em Pokémons de classificação Pseudo-Rei. Eles tinham um total de 5 Pokémons de classificação Rei e 2 deles estavam no nível 2. Essa foi uma jogada estratégica de Axel. Eles tiveram que diminuir os números de classificação Pseudo-Rei o mais rápido que pudessem. Muita coisa estava em jogo nos ombros de Axel. Ele já havia planejado quais Pokémon seu time enfrentaria. Nidoking contra Parasect e Exeggutor 2. Mamosvine contra Dugtrio 3. Beedrill contra Golduck e Primeape 4. Gogoat e Venusaur contra Poliwrath e Slowbro 5. Cetelix contra Electrode e Electabuzz 6. Alakazam contra Kingler. Nidoking e Alakazam seriam os que mais contribuiriam. Nidoking estava lutando contra aqueles Pokémons que eram fracos a tipos de veneno. Veneno giratório era um movimento em área e ele seria capaz de lidar com eles o mais rápido possível. Alakazam estava lutando contra Kingler. Ele também era fraco para ataques do tipo elétrico e Alakazam era bem versado em ataques do tipo elétrico. Axel esperava que eles vencessem a batalha o mais rápido possível e ajudassem Mamosvine e Beedrill. Mamosvine e Beedrill, não tentem matar, tentem segurá-los o máximo que puderem. Meg e Light, terminem a batalha o mais rápido que puderem e ajudem-nos. O resto deles, tentem vencer a batalha. Se não conseguirem, me deem uma mensagem e eu ajudo vocês. Axel estava comunicando isso mentalmente a todos os seus Pokémons. Ele fez isso por 2 motivos. Primeiro foi o som. O lugar inteiro estava cheio de rugidos de Pokémons e explosões agora. A segunda razão foi devido à distância. Cada batalha de Pokémons de classificação Rei foi travada em áreas separadas. A distância entre a batalha de Nidoking e Alakazam foi de alguns quilômetros de distância. Isso foi feito devido ao poder e influência dos Pokémons de classificação Rei. Axel não queria que a batalha fosse interrompida por outra batalha. Nidoking contra Parasect e Exeggutor. Embora Nidoking estivesse lutando contra Parasect e Exeggutor ao mesmo tempo, a batalha não foi muito difícil. Primeiro de tudo, Parasect e Exeggutor não eram parceiros, então eles não lutaram com nenhuma coordenação. Nidoking tirou vantagem disso. Nidoking começou com foco de energia e agilidade. Mesmo sendo um Pokémon pesado, Axel queria que ele tivesse reflexos superiores. Foi por isso que ele disse para usar agilidade antes do início da batalha. Em seguida, ele usou Terremoto com potência moderada e depois passou a usar Tempestade de Areia com endurecimento de areia. Parasect e Exeggutor sabiam que Nidoking não era alguém com quem eles pudessem mexer. Então, eles começaram com seu movimento pré-domínio. Nidoking estava em uma situação ruim. Ele também poderia usar seu movimento pré-domínio e cancelar seus movimentos, mas isso consumiria muito de sua resistência. Axel queria economizar sua resistência ao máximo que pudesse, pois Nidoking desempenharia um papel enorme em batalhas futuras. Coincidentemente, Parasect tinha um núcleo de inseto, então ele usava o movimento de domínio do tipo inseto, e Exeggutor tinha um núcleo de grama, então ele usava um núcleo de domínio do tipo grama. Quando ambos usavam seus pré-domínios, esses domínios entravam em conflito um com o outro. Um furacão de grama e galhos começou a girar em torno de Exeggutor e Parasect começou a ficar cada vez maior depois que ele usou seu movimento pré-domínio. O movimento pré-domínio do Parasect deve tê-lo tornado mais forte, enquanto o movimento pré-domínio do Exeggutor deve ajudá-lo na batalha. Era isso que Axel estava assumindo agora. Meg, use domínio de veneno, e depois comece com onda de lodo, disse Axel. Axel teve que dizer a Nidoking para usar domínio do veneno. Ele não queria que ele se machucasse tão cedo na batalha. Nidoking começou a cuspir uma grande quantidade de veneno de seu corpo. Primeiro, ele criou um domínio de veneno ao redor dele. Jin, o domínio do veneno subiu para o nível 40. O poder dos movimentos do tipo veneno é bastante aprimorado ao usar o domínio do veneno. Isso veio em um momento perfeito porque Nidoking começou a usar onda de lama, que atingiu diretamente Parasect e Exeggutor. Foi um movimento de efeito de área. Exeggutor tinha seu furacão para se defender da onda, mas não conseguia se defender completamente contra ela, mas Parasect não tinha nada disso. Parasect foi diretamente envenenado por onda de lama. Nidoking imediatamente começou a usar Sugar Vida. O movimento recuperaria 40% do dano causado. Agora, o dano era apenas dano de veneno e seria lento, mas começaria a acumular toda vez. Nidoking então usou Bomba de Lama neles.
Alguns deles foram afetados, e alguns foram perdidos. Bomba de lama também os tornou mais pesados, então agora sua agilidade estava comprometida. A batalha continuou por mais 6 minutos. Depois de algum tempo, o Executor também foi envenenado. Ambos os pokémons começaram a causar algum dano a Nidoking. Nidoking não estava usando seus movimentos todo-poderosos porque precisava economizar sua resistência para lutas futuras. Ele levou o dano, mas também tinha alta defesa e alta saúde para levar esses danos. Nidoking agora começou a usar transferência de dano de veneno, que se aplicaria a vários pokémons. O dano que ele estava recebendo era maior do que a saúde que ele estava recebendo, mas Axel sabia que Nidoking poderia aguentar. Depois desses 4 minutos, chegou a hora de Nidoking terminar a batalha. Meg, comece com veneno giratório, disse Axel. Axel sabia por um encontro anterior que um veneno giratório não seria suficiente para um Pokémon de nível rei. Então ele disse a Nidoking para diminuir um pouco a saúde dele antes de usá-lo. Foi a primeira vez que esses dois Pokémons estavam vendo o movimento. Então, naturalmente, eles não tinham ideia do que iria acontecer. Nidoking criou 2 substitutos e um dos substitutos começou a ajudar Nidoking. Um deles usou Fissura. Agora o poder do substituto não era tão alto, mas felizmente as perninhas do Parasect ficaram presas no buraco depois de usar o movimento. Então ele ficou imobilizado por algum tempo. Nidoking aproveitou a vantagem e lançou o movimento. O movimento foi tão bem programado que ambos foram atingidos por ele. Essa pode ser a maior explosão que Axel já viu usando o veneno giratório. Depois que ele subiu para 60, seu poder aumentaria durante domínio do veneno, e domínio do veneno também subiu de nível. Então o poder do movimento pode ser imaginado. Ninguém sabia o destino desses dois Pokémon de nível rei e Axel esperava um bom resultado. Capítulo 459. A explosão foi tão grande que outros Pokémons e o treinador também notaram. Mas ninguém deu muita atenção, pois a batalha estava acontecendo em todos os lugares. Meg, se os dois estão mortos, então vá ajudar Mamoswine, disse Axel telepaticamente. Axel pode não ser capaz de ver o destino desses dois Pokémon, mas Nidoking podia. Ele estava perto desses dois Pokémon e tinha sentidos aguçados. Então, ele assentiu e foi ajudar Mamoswine. Mamoswine, Meg está vindo para ajudar. Agora você pode ir para a ofensiva. Axel comunicou seus pensamentos a Mamoswine. Jin, Light matou Kingler. Captura de movimento foi ativada. Aprendeu balas de água. Ah, isso é uma boa notícia. Ele olhou para Alakazam e ele estava ferido. Não tinha ferimentos sérios, mas essas balas de água o feriram em várias partes do corpo. Axel ouviu um rosnar alto e doloroso de Beedrill. Ele olhou ao redor e viu que Beedrill estava gravemente ferido. Seu rosto e seu corpo estavam muito inchados e havia vários ferimentos em seu corpo. Axel ficou surpreso. Beedrill era o que tinha mais saúde e defesa em seu time. Era mais volumoso que Nidoking e Mamoswine. O que deve ter acontecido para ele estar tão ferido? Axel viu a condição de Golduck e Mankey e eles estavam em péssimo estado. Venusauro, use imediatamente chicote sanguessuga e comece a curar Beedrill. Light está vindo para ajudar, gritou Axel telepaticamente. Alakazam também não estava em sua posição superior, mas parecia que Golduck e Primeape tinham usado todo o seu poder em Beedrill. Eles estavam totalmente sem resistência. Alakazam assumiu a responsabilidade de enfrentar aqueles dois enquanto Beedrill curava Venusauro. Agatha, qual é a sua situação? Perguntou Axel no Walkie-Talkie. Eu sou capaz de me livrar desses pokémons de nível 3 de classificação rei e também de alguns pokémons de nível 2 de classificação rei. Mas esses dois Gengars eram difíceis de lidar, disse Agatha. Ok, continue. Se precisar de ajuda, me avise, disse Axel. Axel estava mantendo guias repetidas sobre todos aqueles que estavam lutando contra pokémons de classificação rei. Até agora não houve mortes de pokémons de classificação rei para o lado deles e ele esperava que isso continuasse. Após 30 minutos, Nidoking e Alakazam conseguiram fazer seu trabalho de ajuda e Golduck, Primeape e Dugtrio foram mortos. Axel imediatamente chamou Beedrill e Alakazam. Parecia que ambos estavam gravemente feridos. Aquele Primeape era um filho da puta. Antes de morrer, ele usou seu movimento supremo e também foi capaz de machucar Alakazam. Alakazam agora estava em uma condição pior que Beedrill. Beedrill tinha alta defesa e saúde, mas Alakazam não tinha isso. Axel disse para ele usar recuperação e os chamou de volta. Ele imediatamente disse às enfermeiras para cuidarem deles. Ele sabia que agora elas não poderiam ajudá-lo nessa batalha, mas elas tinham feito seu trabalho. Mamoswine, vai e ajude outros pokémons de classificação pseudo-rei. Entre para o time. Outros Pokémon de Axel estavam ajudando no ataque de classificação pseudo-rei. Mamoswine havia completado seu trabalho. Axel disse para ele se concentrar em outros Pokémon de classificação pseudo-rei, mas primeiro, ele disse para ele descansar por 10 minutos. Ele lutou com um Pokémon de classificação rei. Isso foi algo enorme para um Pokémon de classificação pseudo-rei. Nidoking também foi instruído a descansar por 20 minutos. Ele havia derrotado 3 Pokémons de nível rei. Ele não estava gravemente ferido. Ele tinha alguns ferimentos leves, mas eles não afetariam sua capacidade de batalha. No entanto, ele havia consumido muita resistência. Então, ele precisava descansar. Axel disse para Cetelix pegar leve com seu alvo. Ele estava enfrentando 2 pokémons do tipo elétrico e era imune a movimentos do tipo elétrico. Axel disse para eles pegarem leve com eles porque ele queria salvar a resistência de Cetelix. Mas ele estava lutando há 40 minutos e agora era a hora de acelerar as coisas.
Electrode já havia morrido naquele momento e Electabuzz estava em uma situação crítica. Cetelix, termine a batalha e ajude Gogoat e Venusauro. Eles precisam de ajuda. Venusauro estava com saúde perfeita. Ele tinha muitos movimentos de cura e Gogoat era quem estava levando a maioria dos golpes. No entanto, a condição de Gogoat não era tão boa quanto a de Venusauro. Ele também tinha alguns movimentos de cura, mas nenhum deles era tão bom quanto Venusauro. Ele só tinha conseguido lutar por tanto tempo devido aos seus movimentos de cura e ao chicote sanguessuga de Venusauro. Cetelix usou armadilha de areia e lidou com Electabuzz. Estava morto. Ele então se moveu em direção a Gogoat e começou a ajudá-los. Agora Poliwrath e Slowbro tinham que enfrentar dois pokémons de classificação Rei e um pokémon de classificação Pseudo-Rei. Eles estavam em desvantagem agora. Gogoat, Venusauro, usem Dia Ensolarado e disparem raio solar para Poliwrath. Também usem controle de campo para prender Slowbro. Axel havia dado seu comando. Agora era a hora de terminar esta batalha também. Poliwrath foi quem mais se machucou nessa batalha. Slowbro pode ser lento, mas tinha seus movimentos psíquicos e teleporte para desviar do ataque. Axel queria que Slowbro fosse restringido para que Cetelix pudesse lidar com isso. Axel havia dito especificamente a Gogoat e Venusauro para não usarem controle de campo até agora. Isso foi feito devido a Slowbro. Ao contrário de outros pokémons, Slowbro era muito inteligente. Ele também estava coordenando com Poliwrath. Isso tornou a batalha ainda mais difícil. Ele queria acabar com Slowbro primeiro, mas isso era um risco. Então ele primeiro mirou em Poliwrath. 3 bolas de luz voaram no ar e começaram a se expandir. Começou a ficar muito quente, o que diminuiu os poderes dos movimentos do tipo água também. Este era o dia ensolarado. Então 3 raios de luz amarela caíram sobre Poliwrath. Poliwrath nem tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele tentou usar seu predomínio para bloquear o ataque, mas o ataque foi rápido demais. Ele implodiu e um grande boom pôde ser ouvido. Enquanto isso, Cetelix veio correndo para baixo do Slowbro. Ele já tinha usado Tempestade de Areia e Endurecimento de Areia e usou Rosnar, que diminuiu drasticamente a defesa do Slowbro e então usou Golpe Pesado, que esmagou o Slowbro até virar polpa. Axel ficou surpreso que Slowbro ainda estava vivo. Ele pegou uma bola mestra e jogou em direção a Slowbro 1 clique. 2 cliques, 3 cliques e ting. Slowbro foi pego. Axel então disse a Venusauro para trazer a bola para ele e ele a colocou no bolso. Ele estava pensando em pegá-la quando viu pela primeira vez. Normalmente, os pokémons selvagens que participam da maré não seguem as ordens do treinador, mesmo que tenham sido pegos, mas Slowbro era diferente. Axel podia ver que ele estava muito calmo e estava usando a cabeça durante a batalha. Então ele pensou que se ele pudesse convencê-lo logicamente, então ele concordaria em fazer parte de sua equipe. Se não concordasse, ele simplesmente o mataria. Maré era brutal. Era matar ou ser morto. Axel havia aprendido sua lição há muito tempo e não hesitaria. Gogoat, Venusauro e Cetelix se aproximaram de Axel. Axel percebeu que Gogoat também estava ferido e não era um ferimento normal. Ele imediatamente disse à enfermeira para dar uma olhada e a enfermeira disse que ele estava fora de perigo, mas que precisava descansar por 10 dias antes de poder lutar adequadamente. Agora 3 dos 5 Pokémon de nível Rei de Axel não conseguiam lutar e apenas 2 deles podiam contribuir. Não eram boas notícias. Ele olhou ao redor e descobriu que os Pokémons de nível 2 de classificação Rei de Kurt e Clair estavam em uma situação difícil. Ambos tinham ferimentos graves e estavam sendo empurrados para trás. Meg, Cetelix, agora vocês vão e os ajudem. Tentem terminar a batalha o mais rápido que puderem. Então descansem um pouco antes de irem de novo. Axel lidou com sucesso com 10 Pokémons de rank Rei. Essa foi uma grande conquista para alguém que recentemente teve Pokémons de rank Rei. Lance podia ver o que Axel havia conquistado e estava com inveja. Ele também estava participando da maré, mas como não tinha nenhum Pokémon de rank Rei, ele estava lidando com Pokémon de rank Pseudo-Rei e estava tendo dificuldades nisso também. Ele prometeu treinar ainda mais duro depois dessa maré. Axel conseguiu lidar com 10 Pokémon de rank Rei em 1 hora, mas outros não conseguiram fazer isso tão rápido. Quase todos eles ainda estavam lutando com seus inimigos. A batalha continuou a noite toda. Axel também disse aos seus Pokémons para irem devagar e com calma agora. Era bom terminar a batalha mais rápido, mas isso era uma guerra, não uma batalha. Eles ainda tinham que lidar com milhões de Pokémons antes que a maré acabasse. Cada soldado na Zona Norte participou dessa batalha. Foi a maior batalha que Axel já viu. Às 7 da manhã, todos os Pokémons de nível 1 e 2 foram distribuídos. A guerra já durava 10 horas seguidas e não era uma guerra lenta. Embora Axel quisesse que fosse devagar, eles tiveram que lidar com milhões de Pokémons selvagens e os números não estavam do lado deles. Ainda restavam 7 Pokémons de nível 2 de rank Rei para lidar. Aqueles 2 Gengars de rank pseudo-campeão ainda não estavam mortos. Agatha perdeu muito nessa batalha. Ela perdeu 2 Pokémons de nível 2 de classificação Rei. Foi uma perda enorme. Levou muito tempo para prepará-los e as emoções que ela compartilhou com eles. Todos eles se foram. Felizmente Axel não havia perdido nenhum de seus Pokémons e ele estava repetidamente agradecendo Arceus por isso. No entanto, quase todos eles estavam gravemente feridos e sob cuidados intensivos. Apenas Nidoking e Venusauro estavam prontos para a batalha agora. Mamoswine também estava gravemente ferido. Ele queria que ele subisse para o posto de rei, mas isso levaria algum tempo agora. Quase todos os Pokémons de rank Rei de outros treinadores também ficaram gravemente feridos. Era por isso que a batalha estava ficando lenta agora. Felizmente, eles lidaram completamente com Pokémons de nível elemental. Isso aconteceu principalmente por causa de Nidoking e Cetelix. Depois que ambos ajudaram os Pokémons de Kurt e Clair, eles saíram em fúria para matar Pokémons de nível elemental. Eles eram Pokémons de rank Rei e estavam lidando com ranks elementais.
Pokémons de rank elemental eram como uma mosca para Nidoking e Cetelix. Dos 500 mil Pokémons de classificação Pseudo-Rei, quase todos foram eliminados e apenas 5 mil sobraram. Todos esses 5 mil também ficaram gravemente feridos e seriam eliminados em poucas horas. No entanto, a condição dos soldados também não era boa. Muitos deles morreram. Alguns ficaram incapacitados e a maioria deles estava ferida. Axel não queria contar o número de vítimas agora, mas sua cabeça estava girando sobre esse tópico. Depois de 5 horas, com a ajuda de todos os seus esforços, aqueles 7 Pokémon de nível 2 de nível Rei também foram mortos e agora Axel pôde respirar fundo. Pokémons de classificação Pseudo-Rei também foram em sua maioria derrotados e os restantes estavam começando a correr. Nenhum deles perseguiu aqueles Pokémons correndo porque eles não tinham muita energia para lutar outra batalha. Agora, restavam apenas aqueles 2 Pokémons de classificação Pseudo-Rei. Por algum motivo, eles simplesmente não morriam. Eles tinham algum tipo de conexão que rapidamente enchia a saúde deles. Hoje Axel percebeu que Gengars eram Pokémons assustadores. Eles estavam lutando por mais de 12 horas e a todo vapor, mas Agatha não conseguia vencê-los. No entanto, Axel podia ver que Agatha tinha vantagem e ela definitivamente venceria. Todos estavam cuidando de seus ferimentos agora. A maré estava basicamente acabada. Os soldados não tinham que lutar contra os Pokémons de classificação pseudo-campeão. Essa era a luta em que nenhum deles poderia interferir, nem mesmo Axel. Axel ainda tinha aquela sensação de que algo ruim iria acontecer. Ele simplesmente não conseguia dizer o que era. Ele nunca gostou daqueles Gengars. Ele confiou em seu instinto e contou a Hector. Hector, diga a todos os soldados para se prepararem. Sinto que algo ruim vai acontecer. Hector seguiu o comando ao pé da letra. Axel disse a Hector para não dizer esse comando em voz alta. Ele não queria que aqueles Gengars ouvissem seu comando. Então, Hector começou a comunicá-los aos comandantes e tenentes. Vocês dois sabem que não vão conseguir. Vou dizer de novo. Corram daqui. Vocês já perderam a batalha. Eu ficaria feliz em deixar um de vocês ir vivo, disse Agatha. Você está certo, nós vamos morrer aqui. Eu nunca pensei que vocês pudessem vencer essa batalha mesmo com tantas desvantagens. Aquele garoto é alguma coisa. Mas você está errado. Se eu vou morrer, vou levar todos vocês comigo, disse a Gengar fêmea. Você tem certeza? Perguntou Gengar. A Gengar feminina assentiu. A Agatha não sabia o que ia acontecer, mas sabia que era algo ruim. Axel também viu e ouviu a conversa e por instinto chamou Nidoking e Venusauro dentro de suas bolas. Todos os outros Pokémons estavam muito longe dele. Estavam sendo tratados. Então, ele não conseguia chamar nenhum deles para dentro de suas bolas. Sinta minha ira, gritaram ambos os Gengars. Depois disso, 3 coisas aconteceram. A Gengar fêmea morreu imediatamente. Depois que a Gengar fêmea morreu, o poder do Gengar macho começou a aumentar rapidamente. Ele foi de pseudo-campeão de nível 1 para nível 2, depois nível 3. E então ele automaticamente foi para um estado onde poderia ser chamado de Pokémon de nível campeão. Que porra é essa? Gritou Axel. Então o Gengar macho olhou para sua parceira que não tinha vida dentro dela. Ele tinha um pouco de tristeza em seus olhos. Então olhou para Agatha e sorriu. O sorriso tinha muitas emoções. A emoção da raiva, tristeza, vingança e a emoção de algo maligno. Ele levantou a mão no ar e disse em voz alta. Maldição do veneno. Capítulo 460. Maldição do veneno. Axel não sabia o que aconteceria, mas no segundo em que ele gritou aquele movimento, seu corpo explodiu em pequenas partículas escuras e naqueles minutos as partículas escuras começaram a se espalhar por toda a zona de batalha ao norte. Todos foram consumidos por aquelas partículas escuras. O ambiente ficou completamente escuro. Ninguém conseguia ver nada. Estava tão escuro. A escuridão levou um tempo para se dissipar. Levou cerca de 30 minutos para Axel enxergar claramente. Jin. Várias notificações estavam chegando na visão de Axel, mas Axel ignorou tudo isso. Axel se sentia extremamente fraco, como se seu corpo tivesse envelhecido por pelo menos 10 anos. Ele olhou para si mesmo na poça d'água e ainda parecia jovem. Mas por que ele estava se sentindo tão fraco? Ele olhou ao redor e descobriu que Agatha havia desmaiado. Ele podia dizer que ela ainda estava respirando, mas ela havia desmaiado por algum motivo desconhecido. Muitos soldados haviam desmaiado. Nenhum deles havia morrido e não houve mais mortes. O mais louco é que as enfermeiras que estavam curando os Pokémons também desmaiaram. Os Pokémons que estavam sendo curados também desmaiaram. Axel não conseguia dizer o que tinha acontecido. Ele olhou para Dragon e correu em sua direção. Dragon, você consegue dizer o que está acontecendo agora? Dragon estava olhando para Lance que também havia desmaiado. Ele também estava examinando. Posso dizer que não é algo sério. Acredito que eles se recuperariam após semanas de descanso. Essa é a única coisa que posso dizer pela presença de sua aura. Axel respirou fundo para se acalmar. Ele não sabia por que Gengar tinha feito tal coisa. A maré estava basicamente acabada e não havia Pokémon selvagens. Dragon, você pode dizer aos soldados para fazerem uma contagem? Quantos deles não desmaiaram? Eu quero saber seus números. Por quê? Por alguma razão, ainda sinto que isso não acabou, disse Axel. Dragon não disse nada e começou a fazer o trabalho que lhe foi designado. Axel sabia que aqueles 2 Gengars não eram estúpidos. Se o feitiço deles só os deixava mais fracos por um longo período de tempo, então por que eles usariam esse movimento? Axel começou a olhar ao redor. Ele estava olhando para a catástrofe que aqueles 2 Gengars tinham feito. Agatha estava fora de cena. Ela não estava morta, mas não estava em boas condições. Nenhum dos generais de brigada estava acordado para ajudar Axel, exceto Dragon. Dragon era alguém que havia treinado duramente seu corpo até o limite. Mesmo com vários ferimentos, ele parecia bem e pronto para a batalha. No entanto, todos os seus Pokémons estavam gravemente feridos agora.
A maré parecia ter acabado basicamente, mas por alguma razão desconhecida, Axel sentiu que algo estava prestes a acontecer. Algo grande, algo perigoso. Ele começou a ajudar as enfermeiras que estavam curando e levando os soldados e os Pokémon feridos para o hospital. Ele podia ver que os ferimentos anteriores dos soldados tinham aumentado. O mesmo era para os Pokémons. Axel não sabia que tipo de magia negra aqueles dois Gengars tinham feito, mas por algum motivo, nenhuma das condições deles havia piorado. Mas também não estava melhor. Ele estava confuso sobre o que tinha acontecido. Ele foi até uma das enfermeiras e perguntou: "Você pode me dizer o que aconteceu com elas?" "Não posso dizer depois de examiná-los completamente, mas posso dizer que nenhuma das condições deles piorou. Parece que seus ferimentos levariam mais tempo para cicatrizar. Tento aplicar alguns medicamentos em um dos soldados, mas está demorando para cicatrizar. A resistência deles também caiu rapidamente. Isso é bem interessante. No entanto, posso garantir que eles vão ficar bem." Axel sentiu-se aliviado após ouvir a conclusão da enfermeira. Dragon ainda estava fazendo uma contagem de cabeças. A batalha estava em desordem e estava demorando um pouco para terminar o trabalho. Ele estava bem com isso. Já se passaram 20 minutos, mas aquele sentimento ainda não tinha ido embora. Axel simplesmente não conseguia explicar por que estava se sentindo assim. Ninguém estava sentindo o que ele estava sentindo. No entanto, seu instinto e palpites dificilmente estavam errados no passado. Então, ele decidiu confiar em seu instinto mais uma vez. Ele só tinha Nidoking e Venusaur que eram capazes de lutar. Todos esses Pokémons estavam gravemente feridos. Pidgeot ainda não tinha acordado e parecia que ele só abriria os olhos depois que Ok viesse com seu Alakazam. De repente, "Meu palpite está certo de novo", disse Axel enquanto observava o chão tremer. Em 20 segundos, Axel pôde ver um grupo de Pokémon vindo em sua direção. O grupo não era grande em número, mas este poderia ser o fim para Axel e sua equipe. "Dragon, estou esperando os números. Há 1034 soldados que ainda são capazes de lutar, contando você e eu. Você pode me contar fora, pois não tenho nenhum Pokémon que possa lutar. Então, 1033 soldados. Meg, Venusaur, saiam." Ambos deram seus rugidos depois de saírem. Eles também estavam feridos e cansados, mas ainda eram capazes de lutar. "Olheiro, quantos Pokémons estamos enfrentando?" perguntou Axel. "Senhor, estamos enfrentando 2 Pokémon de nível Rei e 2000 Pokémon de nível Pseudo-Rei. Senhor, há um problema. Um dos Pokémons de rank Rei é de nível 2. A voz do soldado podia dizer tudo. Ele sabia que Axel só tinha Nidoking que podia lutar e Nidoking era um Pokémon de nível 1. Não importava o quão poderoso ele fosse, ele não conseguia lutar contra 2 Pokémons de nível Rei quando um deles era de nível 2. "Finalmente conhecemos Axel." A voz veio de um dos Pokémons de rank Rei. Era um Pokémon de rank Rei de nível 1. Axel soube imediatamente quem era aquele Pokémon. Era Arbok, o mesmo Pseudo-Rei Arbok com quem ele lutou na Batalha de Maré anterior. Ele havia subido recentemente para o posto de Rei e coincidentemente estava presente hoje. "Meg, Venusaur, vocês vão lidar com os 2 Pokémons de rank Rei. Não posso dizer que podemos vencer isso ou mesmo sair vivos. No entanto, não quero desistir. Vocês dois vão me ajudar?" perguntou Axel. Ambos concordaram. Eles se sentiram bravos porque Axel não precisava fazer essa pergunta. Eles eram parceiros para a vida e a morte. Eles morreriam felizes por seu treinador. Axel então se virou para os soldados para fazer seu discurso final. Por algum motivo, ele não estava se sentindo assustado. Ele estava muito calmo. Ele já havia aceitado seu destino. Ele sabia que eles não poderiam sair vivos disso. A zona central levaria muito tempo para enviar ajuda e os Pokémon selvagens já estavam na porta deles. Nidoking e Venusaur foram lutar contra os 2 Pokémon de nível Rei. Ponto de vista Pokémon início. "É ruim matar meu próprio aluno, mas você escolheu o lado errado. Eu lhe daria outra chance. Se você puder matar seu mestre na minha frente, eu pouparei você e seu amigo verde aqui", disse Arbok com um sorriso. Arbok foi quem ensinou propagação de veneno e transferência de dano por veneno para Nidoking. Devido aos seus sentidos aguçados, ele podia dizer que era o mesmo Pokémon. Agora ele estava zombando de Nidoking e Axel. Ele havia sido deixado vivo e usado por Axel. Ele nunca esqueceria aquela humilhação. Ele queria pagar de volta com juros e hoje ele teve essa chance. Ele se juntou especialmente à maré para obter sua vingança. "Hahaha, você realmente acha que eu trairia meu próprio treinador para viver mais um dia? Você é realmente estúpido. E o que lhe deu a confiança de que você vai vencer hoje?" "Ainda não lutamos", disse Nidoking. Venusaur também ativou seus movimentos de status, terreno gramado dia ensolarado, e outros para se preparar para a luta. "Vamos ver se você consegue vencer eu e meu amigo aqui." O outro Pokémon de rank Rei era Gyarados. Era um Pokémon de rank Rei de nível 2 e seria uma ruína para Axel e sua equipe. Fim do ponto de vista de Pokémon. Nidoking teria vencido Arbok, pois havia aumentado seu domínio de veneno para o nível 40, o que aumentou muito seus poderes de veneno. Ele também tinha alguma resistência a veneno devido ao domínio. Arbok era fraco para o tipo terrestre, o que era um bônus adicional para Nidoking. No entanto, Gyarados era uma má notícia. Axel sabia que somente um milagre o salvaria dessa situação. Ele se virou para o soldado para fazer seu discurso final. "Esta é a batalha final pela maré. Chame todos os seus Pokémons capazes. Todos nós vamos participar ativamente desta batalha e ajudar nossos Pokémons a derrotar esses Pokémons de classificação Pseudo-Rei." Um dos soldados falou, tremendo por todo o corpo. "Seja honesto, estamos todos correndo para a morte?" "Sim, estamos", disse Axel. Não havia necessidade de mentir nessa situação. "Então, já que estamos morrendo de qualquer maneira, você está dizendo que é melhor se pelo menos morrermos lutando?" "Eu sou", disse Axel com uma voz calma. "Mas se estamos morrendo de qualquer forma, quem se importa com o que fazemos? Podemos simplesmente desobedecer suas ordens. Isso significaria alguma coisa, certo?"
Sim, você está absolutamente certo. Tudo que você pensou tinha significado. Cada esperança, sonho e momento de felicidade. Nada disso importa enquanto você já sangrando no campo de batalha. Nada disso muda o que um lança-chamas faz com um corpo. Todos nós morremos. Mas isso significa que nossas vidas não têm sentido? Isso significa que não faz sentido nascermos? Você diria o mesmo dos nossos camaradas assassinos? E a vida deles? Houve menos sentido? Ele respirou fundo e levantou a voz. Eles não eram. A memória deles serve de exemplo para todos nós. Os corajosos caídos. Os angustiados caíram. Suas vidas têm significado porque nós, os vivos, nos recusamos a esquecê-los. E enquanto caminhamos em direção à morte certa, confiamos que nossos sucessores farão o mesmo por nós. Porque meus soldados não cedem nem se rendem diante da crueldade deste mundo. Meus soldados avançam. Meus soldados gritam. Meus soldados estão furiosos. Fúria! Trabalhou! Raiva! Todos os soldados começaram a gritar alto. Seus rostos que estavam cheios de medo foram substituídos por determinação. Axel realmente mudou os corações de todos os soldados. Todos eles começaram a correr em direção àqueles pokémons selvagens como animais famintos. Seus pokémons também estavam correndo com eles. Eles sabiam que essa era a posição final e queriam que seus nomes fossem lembrados na história. Eles não queriam se encolher de vergonha, mas morrer como guerreiros. Até os pokémons selvagens ficaram chocados e assustados depois de ver esses soldados atacando. Axel foi o primeiro a colidir com um pokémon. Ele queria dar tudo de si nesse primeiro soco. Ele usou seu novo movimento, ataque de aura, para cobrir seu punho com uma aura flamejante e estava pronto para bater em um Golduck quando, bang! Parecia que algo veio de cima e caiu no chão. O chão foi dizimado. Poeira e fumaça voavam para todos os lados e ninguém conseguia ver nada. O poderoso exército de 1034 soldados parou de entrar em erupção para ver o que estava acontecendo. Axel pôde ver algo depois que a poeira baixou. Não era humano, mas um Pokémon. Ele estava virado para trás e olhando para os Pokémon selvagens. O Pokémon era vermelho e tinha asas. Um fogo podia ser visto queimando intensamente no final de sua cauda. A maior parte de seu corpo estava coberta de escamas de dragão e ele tinha um pescoço longo. O Pokémon virou a cabeça ligeiramente para trás para ver Axel e disse: "Parece que você está tendo um dia ruim, pai. Não se preocupe. Eu cuido disso." O Pokémon era Charizard e ele havia chegado. Capítulo 461. Todos puderam ver o Charizard em comum. A primeira coisa que lhes veio à mente foi: poderoso. Este Charizard tinha escamas de dragão por todo o corpo e, como podia falar, era um Pokémon de rank rei. No entanto, não parecia um Pokémon de rank rei normal. Este Charizard era pelo menos um Pokémon de rank rei de nível 2. Sim, Charizard era agora um Pokémon de nível 2 de classificação rei. Foi o primeiro a subir de classificação e, com seu alto potencial e trabalho duro em Vale Charizífico, tornou-se um Pokémon de nível 2 de classificação rei. Axel deu um sorriso suave ao comentário de Charizard e disse: "Você sempre se atrasa, Charles. Mas ainda não é tarde demais." "Charles? Esse é meu novo nome?" perguntou Charizard. "Sim, a partir de hoje seu nome será Charles. Voe e destrua tudo. Tudo aqui é seu domínio." Charizard deu um breve aceno e então voou alto no ar. "Pessoal, fiquem para trás", gritou Axel para todos os soldados. Ele sabia o quão quentes eram as chamas de Charizard. Ele não queria que elas derretessem. Charizard voou no ar e abriu a boca. Chamas de cor azul começaram a ser criadas, então ele disparou um devastador lança-chamas para todos os pokémons de classificação pseudo-rei. Todos os pokémons de classificação pseudo-rei que foram atingidos por essas chamas ficaram gravemente feridos. A maioria deles morreu e aqueles que não morreram adquiriram o status de queimado. As chamas de Charizard subiram de nível muito e se tornaram muito poderosas. Charizard pode ser o pokémon mais poderoso de sua equipe agora. As chamas que eram ligeiramente brancas mudaram para azul e branco. Foi uma visão surreal de se ver. Então ele notou Gyarados que estava olhando para ele com vingança. Charizard imediatamente se concentrou em Gyarados enquanto Nidoking se concentrou em Arbonk. O resto do time se concentrou em pokémons de classificação pseudo-rei. Esta era agora uma batalha total. Onde quer que as chamas de Charizard fossem, pokémons de classificação pseudo-rei morreriam. Ele tinha se tornado muito poderoso, mas estava enfrentando Gyarados. Gyarados era um pokémon do tipo água voador. Era um pokémon poderoso e muito agressivo. Ele também tinha muitos ataques do tipo água e isso estava dificultando para Charizard. Se Charizard estivesse lutando contra outro pokémon que não tivesse núcleos do tipo água, elétrico ou pedra, então ele teria vencido a batalha facilmente. No entanto, esse não foi o caso. No entanto, mesmo com tantas desvantagens, ele estava lutando muito bem. Parecia ter aumentado sua defesa e defesa especial a um grau inacreditável. A batalha durou 2 horas. Após 1 hora de batalha, Nidoking venceu e finalmente Arbok foi morto. Ele sofreu ataques ameaçadores de Nidoking e veneno giratório foi o que tirou sua vida. Embora fosse um pokémon do tipo veneno e tivesse maior resistência a ataques do tipo veneno, Nidoking também tinha um núcleo do tipo solo e estava usando isso a seu favor. Depois que a batalha com Arbok terminou, Axel disse a ele para ajudar outros soldados com pokémon de classificação pseudo-rei, o que os ajudou muito. Ele poderia ter dito para ajudar Charizard e teria sido uma decisão melhor, mas ele sabia que Charizard não aceitaria ajuda de ninguém. Ele tinha seu orgulho para proteger e lidaria com Gyarados sozinho. Gyarados era muito agressivo. Ele tinha maior defesa e defesa especial. Ele não se importava em desviar ou bloquear os ataques. Ele recebeu todos os ataques de frente e deu alguns golpes poderosos. Seu espancar era especialmente muito poderoso e isso machucou Charizard. Charizard também tinha a mesma mentalidade.
Ele não lutava com ataques de esquiva ou defesa. Ele lutava com força pura. Em sua mente, suas chamas eram as mais superiores e podiam queimar qualquer coisa até virar pó. Após 2 horas de batalha, Charizard desferiu um devastador ataque de asa, que cortou o corpo de Gyarados ao meio. Deu um grande rugido anunciando sua vitória a todos eles. Os Pokémon selvagens que viram a morte de seu líder final perderam toda a esperança de sair de lá vivos. Alguns deles começaram a correr da batalha, e alguns deles bravamente se levantaram para enfrentar seus oponentes. No geral, eles foram derrotados em 20 minutos. Axel não ordenou que seus soldados perseguissem os Pokémons em fuga. Ele não teve tempo para se vingar. Finalmente vencemos e vencemos de forma grandiosa. Enfrentamos muitas adversidades, muitos Pokémons de rank rei e até Pokémons de rank pseudo-campeão, mas vencemos no final. Anúncio formalmente a vitória da Zona Norte e a conclusão da maré. Gritou Axel em voz alta. Os soldados começaram a rugir a plenos pulmões. Isso era realmente um milagre. Se Charizard não tivesse chegado no momento final, todos eles teriam morrido. Não havia dúvida sobre isso. No entanto, mesmo com tantas impossibilidades, eles venceram e sobreviveram. Este foi um movimento monumental para todos os soldados na Zona Norte. Eles realmente respeitavam Axel como seu verdadeiro líder. Axel pode ser mais fraco que Dragon ou Agatha, até mesmo Clair ou Kurt, mas foi ele quem os levou à vitória. Dragon começou a ajudar todos os soldados e Pokémon feridos, mas Axel interveio. Dragon, você pode me acompanhar até meu escritório? Ele já havia dado Nidoking e Charizard para as enfermeiras para tratamento. Lutar com um Pokémon tipo Água nível 2 não foi fácil para Charizard. Ele não tinha ferimentos sérios, mas estava machucado. Nidoking estava na mesma situação. O MVP dos Pokémon de Axel era, sem dúvida, Nidoking. Era aquele que tinha enfrentado muitos Pokémons de rank rei do começo da maré até o fim da maré. Talvez ele não estivesse gravemente ferido, mas estava cansado e tinha muitos ferimentos para cuidar. Dragon seguiu Axel e então entrou no quarto de Axel. Axel foi até sua cama que ficava no canto e sentou-se na cama. Dragon, você é quem tem mais experiência do que eu nessas marés. Você acha que eu fiz um bom trabalho? Perguntou Axel. Ele queria saber. Dragon deu um pequeno sorriso e disse: Axel, você fez um trabalho fenomenal. Não acho que nem eu conseguiria fazer metade do que você fez. Você precisa ter orgulho de si mesmo. Dragon deu um leve tapinha em seus ombros pelo trabalho bem feito. Obrigado, Dragon, ele disse e tudo ficou em branco. Tudo desde resistência, ferimentos e pressão mental, tinha cobrado um preço de Axel. Ele estava segurando tudo porque não queria parecer fraco na frente de seus soldados. Então ele disse a Dragon para ir com ele até seu escritório. Depois de encontrar um lugar seguro, ele finalmente desmaiou. Dragon imediatamente chamou as enfermeiras e disse para elas checarem Axel. As enfermeiras fizeram a checagem e disseram que Axel só precisava de um tempo para descansar e que ele acordaria depois de algumas horas. Dragon ficou aliviado depois de ouvir isso. No dia seguinte, Axel acordou no dia seguinte. A batalha da Zona Norte havia acabado e a Zona Central já havia anunciado a vitória da Zona Norte sobre a maré. As outras zonas pediram ajuda à Zona Norte, mas a Zona Norte não estava em condições de ajudar nenhuma delas. A primeira coisa que Axel fez depois de acordar foi tomar um banho e depois verificar seus Pokémon. Ele recebeu muitas notificações da Zona Central e de sua família e amigos. Ele começou a ligar e responder a eles. Todas as zonas também estavam no meio de terminar suas batalhas. A Zona Norte foi a primeira a fazer isso, então muitos rumores começaram a se espalhar. Todos sabiam que o general da Zona Norte era um adolescente e não fazia parte da liga. Charles, o campeão, também não fazia parte da liga, mas foi encarregado de lidar com a pior zona. Esses dois líderes temporários foram os que mais contribuíram para essa maré. Axel foi o primeiro a terminar a batalha da maré e Charles assumiu o fardo mais pesado. Então, as pessoas lentamente começaram a falar alto. Isso mostrou claramente a incapacidade da liga. A função da liga era lidar com a maré. No entanto, quando a maré chegava à sua porta, outros tinham que assumir a responsabilidade maior. Gerard não estava se sentindo bem com isso. Este mestre Romeu estava fora para alguns negócios importantes e ele tinha que assumir todas as queimaduras. Outras zonas também completaram suas batalhas de maré 3 dias depois que Axel terminou a sua. 3 dias se passaram e todos na Zona Norte estavam se recuperando. Hector, me deu um relatório. Quantos soldados perdemos nessa maré? Perguntou Axel. Eles estavam agora no escritório de Axel e Hector estava se reportando a ele. Senhor, recebemos 3 milhões de soldados da Liga. 20 mil eram do nosso lado e a Liga forneceu mais 200 mil soldados depois que 200 mil dos nossos entraram em coma. Então, você comandou uma força de 3 milhões e 220 mil soldados. Entre eles, 1 milhão e 200 mil morreram. 100 mil ficaram permanentemente feridos e não podem mais ser soldados. 1,5 milhão de soldados ficaram gravemente feridos, mas todos estão fora de perigo e o restante sofreu ferimentos leves. Então, nossa taxa de mortalidade é 37,26%. Essa é a mais baixa de todas as zonas. O Sul teve uma taxa de mortalidade de 65%. O Leste teve uma taxa de mortalidade de 73% e o Oeste teve uma taxa de mortalidade de 64%. Esta é realmente uma vitória da nossa parte. Entre os membros da nossa equipe, houve alguma morte ou ferimento permanente? Perguntou Axel. Não, senhor. Alguns deles estão gravemente feridos, mas todos estão vivos e ainda podem lutar no futuro. Este é realmente um milagre, disse Hector. Diferente da última vez, Axel não se sentiu desapontado com o resultado. Ele sabia que perderia alguns de seus soldados na guerra, porque era guerra e pessoas morrem em guerras.
Obrigado, Hector. Todo o dinheiro que eu e nossa equipe receberíamos matando todos os Pokémons, doe 50% deles para a família do falecido e permanentemente ferido. Pergunte também a Agatha, Dragon, Clair, Kurt e outros sobre o dinheiro que eles receberiam matando Pokémons de classificação rei. Se eles também quiserem doar o dinheiro, eu agradeceria. Se não fizerem, tudo bem, disse Axel. Senhor, isso seria bilhões e bilhões de dólares. O valor também pode chegar a trilhões. Por que deveríamos dar todo esse dinheiro para essas pessoas? Não quero ser um babaca aqui, mas também precisamos de dinheiro para operar. Disse Hector. Estou fazendo isso pela equipe. Depois dessa maré, percebi que não podemos operar independentemente se tivermos apenas cerca de 6.000 pessoas. Precisamos de uma força massiva para lidar com a maré. Confio em mim mesmo e nos membros da minha equipe. Não quero trabalhar para ninguém. Então, quando doamos esse dinheiro para essas pessoas, esses soldados seriam atraídos para nós. Quero que nossa equipe tenha 50.000 pessoas fortes, incluindo eu e todos vocês. Depois que fizermos isso, espalhem um boato de que estou tentando formar uma equipe de mercenários. Essa é uma ótima ideia, senhor. Eu farei isso. Sim, mas lembre-se, o número não deve exceder 50.000. Aumentaremos nossos números no futuro, mas não agora. 50.000 é o suficiente para nós, por enquanto. Depois que toda a zona lidou com a maré, a Liga anunciou uma cerimônia de premiação no dia seguinte. Axel estava interessado em quem ganharia o primeiro lugar. Ele ganhou o primeiro lugar na cidade de Burbos, mas não tinha certeza sobre hoje. Todos os cidadãos da cidade e os soldados que puderam compareceram à cerimônia de premiação. Gerard foi quem fez o discurso. Ele começou falando sobre o quão ruim a situação estava e quão valentemente os soldados trabalharam juntos para salvar a cidade. O discurso continuou por 15 minutos e Axel já estava entediado até a morte. Finalmente chegou a parte interessante. Agora, conforme a tradição, anunciaríamos 3 pessoas que mais contribuíram para essa maré. Gostaria de chamar cada uma delas, uma por uma, e gostaria que viessem ao palco.